Boa aula, pessoal. Ótimo, Nicole. Obrigada. Boa tarde, meninas. Boa noite. Vamos lá. Vai entrando o pessoal ainda devagarinho. Nicole acabou de falar, né? O nosso Link Talk, na verdade, ele foi criado para a gente discutir caso clínico. Discutir casos que vocês têm, né? Vamos falar assim, a orientação de trazer para nós que pode ter surgido ao longo do curso, ou vocês podem até ser uns casos fictícios, né? Se viesse o caso. Ou também, como já receberam a orientação da prática simulada, pode ser alguma dúvida referente à prática simulada de vocês, ao atendimento que vocês fizeram, quem já fez, né? O trabalho que vocês estão montando. E também, parte dessa aula, agora especialmente no início, eu vou utilizar para mostrar mais alguns trabalhos de prática simulada, para vocês terem mais noção da elaboração. Agora a gente, né, finalizou, vamos falar assim, os conteúdos, praticamente todos que vocês Tá no podem próprio. abordar. Eu fiquei muda, já voltei. Apareceu para mim que estava mutado. Olha, Então, eu vai ser. mutei o teu achando que era o da Ellen, que a Ellen tava com o microfone ligado. Ah, sim, não, tranquilo. Acontece. Acontece, sem problemas. Então, eu vou mostrar para vocês também, né, mais alguns trabalhos, porque como agora vocês já tiveram basicamente todos os conteúdos abordados para elaborar o trabalho de vocês, vocês têm mais ferramentas para serem utilizadas. Então, como muitas vezes a dúvida na forma de executar esse trabalho, em como apresentar, a gente sempre usa algumas das aulas e essa aula, que é mais destinada para essas dúvidas mesmo, para poder apresentar mais algumas situações para vocês. E também tirar dúvidas de algo que vocês podem ter em mente aí, né, de algum conteúdo de alguma ferramenta que nós conversamos sobre, de algum equipamento, algum software, qualquer coisa relacionado ali à prática do atendimento, ok? Primeiro, então, como eu falei, eu vou apresentar alguns trabalhos e depois eu vou abrir a palavra aí para vocês, para a gente ir tirando todas as dúvidas, tá? Até porque dá tempo de todo mundo, né, aproveitar que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, ok? É, esse daqui, né, mais um trabalho que foi entregue por aluno nosso, e para vocês verem, às vezes, a complexidade que algumas pessoas criam na hora de elaborar o seu trabalho, e a complexidade no sentido positivo, de trazer muitas informações. E aí, o que que é uma dica ao longo do acompanhamento que vocês farão? Não é usar tudo ao mesmo tempo. Aqui a gente está falando de uma avaliação. Então, sim, a aluna quis colocar todas as informações que foram possíveis dentro do que ela achou pertinente. Em um acompanhamento, vocês vão fazendo isso com o cliente de vocês de maneira gradual. Então, no primeiro momento, eu vou abordar tal e tal tópico, eu vou, né, melhorar tal setor, tipo, ele ainda não tem uma qualidade do sono boa, então eu vou dar dicas e metas para o sono. E o foco dele realmente é no emagrecimento, eu vou focar no emagrecimento. Seria interessante eu aplicar uma estratégia detox no primeiro momento. Vou explicar o que que é detox, ensinar o que que é detox, ensinar como fazer o detox, né? Então, a gente vai liberando informações e materiais de forma gradativa. Vocês vão ver que esse trabalho é muito grande, ele é muito extenso, porque a aluna quis, obviamente, me mostrar tudo que ela abordou com a cliente e que ao longo do acompanhamento que ela precisava, queria, né, gostaria de ter com essa pessoa, ela foi fazendo de forma gradual para poder, obviamente, intervir de maneira mais significativa. Se a gente solta uma bomba, né, um monte de coisa em cima do cliente, ele não vai ter como colocar tudo em prática mesmo. No primeiro momento, ela apresentou o cliente, né? Ela colocou ali informações antropométricas, ela fez o cálculo da taxa metabólica basal, do gasto energético total, do gasto considerando exercício físico. E daí ela foi fazendo aquelas perguntinhas do prontuário, né, que ela criou. Primeiro falou da atividade física, mobilidade, histórico clínico, inquérito sobre o consumo alimentar, restrições alimentares. Então, exemplo, não vou ficar lendo tudo para vocês, né? Claro.
Inquérito do consumo, dieta rica em glúten, processados, bebida alcoólica, industrializados, refrigerantes, baixo consumo de água. Restrições alimentares. Devido à doença celíaca, Regina precisa seguir uma dieta rigorosa sem glúten. No entanto, ela enfrenta desafios em manter essa restrição, especialmente em relação a certos alimentos que ela tem dificuldade de evitar. Então, é importante a gente receber essas informações, a gente coletar essas informações do cliente para a gente ver como que nós vamos intervir, ok? E queixas, para vocês terem uma ideia que a gente tem que focar na nossa atuação em melhorar sinais e sintomas, não em ficar preocupado só com a quantidade que a pessoa vai comer. O foco do emagrecimento dessa pessoa aqui é o último, tá? Então não é tanto o quanto, né, de quantidade que ela vai comer que é o problema, mas sim flatulência com odor desagradável, sensação de estufamento, problema dentário, queda de cabelo, unha quebradiça, sintomas gastrointestinais, fezes moles e irregulares. Então tem um monte de coisa para melhorar. E aí ela conversou com ela sobre o que que é doença celíaca, o que é o processo de emagrecimento, falou do detox de 3 dias que ela sugeriu. E uma estratégia detox a gente não faz de mês inteiro, tá? Eu aplico detox no máximo de 3 a 7 dias na semana, é extremamente rigoroso, restrito, então a gente tem que ter cuidado para aplicar também, assim como aquelas outras, né? Estratégias que nós conversamos na aula passada. Falou que quer um plano alimentar equilibrado, né? Ajustado, sugestões de cardápio, orientação de exercício de treino, né, de um modo geral, ajudou a criar ali uma rotina em relação aos exercícios dela. Quando, né, o aluno, inclusive, ele é um fitness trainer, ele pode associar esse trabalho, tá bom? Então, ela estipulou também uma questão da rotina do exercício. Falou sobre como otimizar o tempo para preparar a refeição, incluir alimentos probióticos para melhorar a função intestinal, né? Orientar sobre hidratação e como que ela deveria fazer, gerenciar estresse, sono, estratégias para gerenciar esse estresse. Então, tudo isso são ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar comportamento alimentar no final. Explicou sobre os suplementos, né? Então, ela não estava prescrevendo, ela estava orientando para que serve, por que seria importante, né? E aí ela fez aqui um detox de 4 dias e um desafio de 21 dias, que chamou de alimentação inteligente para iniciar uma educação alimentar. E falou sobre todo, né, esse protocolo ali que ele ia seguir, o que seria trabalhado em cada semana, o que seria priorizado dentro dessas semanas. E daí ela foi trazendo várias informações, tá, pessoal? Então, exemplo, olha, antes de começar, é importante entender por que estamos evitando certos alimentos nesses 21 dias, que é tão importante as orientações. Então, ele explicou sobre insulina, explicou sobre o processo de emagrecimento, sobre fome, né, sobre armazenamento de gordura, o que que é energia, né, o que que é saúde. Eram coisas que ela achava viável. Fez uma listinha de alimentos que deveriam ser consumidos, então ressaltou que os alimentos que ela deveria priorizar, colocou chamativos ali de atenção para aqueles que ela precisava, né, se policiar ali e atentar. E aí um detalhe, até a Olga falou que o trabalho ficou muito bom, e ficou mesmo. E o mais interessante, Olga, que me chamou a atenção, né, nessa aluna em questão, que não é uma nutricionista, tá? Às vezes a gente pensa assim, porque era nutri também, então ela sabia o que fazer. Não era nutricionista, era uma pessoa, na verdade, nada a ver com a área. E ela ampliou, o que a gente fala de comportamento, que a gente fala de mudança de estilo de vida, que não é só o tanto que a gente come, ou o que às vezes a gente come, mas a forma, o contexto que está inserido, tá? E aí ela foi colocando todas as orientações aqui de motivação, de aprendizado, de acompanhamento visual, falou sobre mastigação, o que que é importante observar nessa questão da mastigação para ela controlar as refeições dela, controlar a fome, né? E aí ela veio também com algumas recomendações. Exemplo, nessas horas de uma fome entre uma refeição e outra, procura escolher alimentos que estão nessa lista. Então ela falou de castanha, de frutinhas, de ovos, né? De coisas que são mais saudáveis, mas que seriam práticas, né? Seriam eficientes ali.
Então, falou de água, falou que a medida, né, dessa primeira semana aqui, que é para ela planejar e se adaptando. Então, eram os focos. E aí ela veio trazendo outras informações, tá? Sobre o tipo de alimento, qualidade dos alimentos, os grupos alimentares, a listinha que ela criou do que essa cliente deveria dar prioridade na hora de comprar. Falou de horário, de rotina, de digestão, de sono, e ela foi trabalhando cada semana. Então, etapa 3, consistência de resultados, consolidar aquilo, né, que ela conseguiu. E aí ela veio com um protocolo de um cardápio, né, com orientação de um cardápio. Almoço, salmão assado com salada e folhas verdes. Jantar, peito de frango grelhado com brócolis e salada. E em algumas situações ela sugeriu uma orientação quantitativa das medidinhas caseiras ali que a gente sempre fala. Mas muitas vezes ela não ficou trabalhando o quantitativo, tá? Colocar aqui, ó. Café da manhã, uma fatia de pão integral sem glúten, com manteiga de amendoim, leite de amêndoas com chocolatado, sem açúcar, mirtilo com iogurte. Então, ela deu uma orientação da qualidade, porque essa pessoa não comia bem. E ela colocou para cada dia da semana o cardápio mesmo, a sugestão do que comer, né? Então, ela usou 21 dias aqui, dando uma opção para cada dia. E no fim, ela colocou as receitas que ela sugeriu. Se tinha uma receita de omelete, se tinha uma receita, né, de um ensopado. Então, ela foi dando aqui todas as receitinhas completinhas: creme de espinafre, pão de frigideira, né? Então, diversidade. Tô tampando aqui para mim. Bolo de micro-ondas, panqueca mágica, foi colocando até nomes, né? Que ela sugeriu que eram as receitas que ela fazia também, então que ela foi adaptando, ok? Então, a gente vai um pouquinho além, né? A gente sai da bolinha, vamos dizer assim, de querer intervir só na parte alimentar, se eu tenho condição de intervir em outras situações que estão também atrapalhando esse processo de emagrecimento e essa pessoa, especialmente a adesão, em seguir um plano voltado para a doença celíaca, mas também para parar de consumir bebida alcoólica, que era um grande desafio. E ela colocou esse protocolozinho detox, falou o que que é detox, ensinou como fazer, o que que seria de benefício, ensinou o suquinho que estaria presente, os chás que ela poderia tomar, né? A refeição principal, porque ela é mais contida mesmo. Então, o detox a gente não tem muita opção, a gente não come pratos muito robustos, né? De carboidratos, de farináceos, coisas do tipo. Tem muito líquido, né? Estipulou uma listinha de compra também semanal. Então, aí são ferramentas que vocês podem usar aí dentro do atendimento, tá? Dentro do que vocês acharem viável. Exato, Olga. Então, um detalhe, né, que aí eu faço, vocês vão apresentar. E eu vou dar sugestões. Então, por isso que eu já falei no início, a gente tem que soltar as coisas gradativas. Se a gente entrega 40 folhas ali para um paciente no primeiro momento, ele vai dar uma assustada, né? Ela precisava me mostrar isso porque eu tinha que avaliar. Mas para o cliente dela, eu falei, você não vai usar tudo isso de uma vez, né? Você vai escolher ali qual que vai ser o ponto de partida, qual que vai ser o seu pontapé, né? Esse outro trabalho aqui também é bem legal. Vou passando mais as imagens para vocês acompanharem, tá? Para a gente ter tempo de sobra aí para as dúvidas que vocês têm. Apresentação do cliente, dados também antropométricos, cálculos, explicou o que que é emagrecimento, deu exemplo ali, né? Como diz ilustrativo, importância da água e benefícios, importância do sono. E não, às vezes, gente, é só a importância da água e fazer a recomendação de quantos litros, né? Importância do sono e falar que tem que dormir. Mas o que fazer para gerenciar? Se possível, parar de trabalhar 3 horas antes, fazer atividade física, acordar, se acordar no meio da noite, tentar voltar a dormir sem mexer no celular, né? Se possível, acordar nos mesmos dias, no mesmo horário, e deitar no mesmo horário, evitar cafeína, se expor à luz ao acordar, evitar alimentos pesados. Então, a gente tem que dar também as dicas, né? As metas ali. Falou sobre ansiedade, o que que poderia estar sendo os gatilhos da ansiedade dessa cliente, que o ambiente importa muito.
Então, no ambiente, a gente tem que ter organização, a gente tem que separar, né, nosso momento social ali, saber interpretar ele para não errar, que é exatamente a maioria das vezes o erro vem daí. O que fazer na rotina, lista e agenda. Então, olha, estabeleça horários regulares nas refeições e exercício. Tenha uma rotina consistente para manter esses hábitos, evita comportamentos descontrolados. E aí ela falou também de como que a gente cria um novo hábito. O que que estimula a gente, o que que mantém o nosso desejo, o que que faz a gente esforçar para continuar fazendo. Como essa aluna era uma fitness trainer, ela também associou com exercício, então ela tinha um plano de treino aqui disponível no aplicativo de treino dela, né, que ela tinha criado aí. Então ela associou. Falou de benefício também do exercício e veio falar de uma alimentação saudável, sobre os macronutrientes, o que é, sobre como montar, né, esse prato em proporções, lista de compra, o que deveria preferir, o que deveria evitar, né? E aí ela citou os alimentos propriamente dito, explicou o que que é açúcar e quais outros nomes que a gente pode encontrar dentro de um produto alimentício que significa que é açúcar do mesmo jeito, e o nosso cliente não sabe, às vezes interpretar ele um rótulo, e deu as dicas das refeições. Então, aqui também voltada para o lado qualitativo. O básico funciona: arroz, feijão, uma fonte de proteína e muita salada. Lembre de montar o prato conforme a ilustração anterior, que era da proporção. Lanches, uma porção de frutas com whey, ou lanche natural com atum e frango, ou uma bebida proteica, uma barra proteica, ou bolinho de caneca, ou biscoito de arroz com patê, tá? Então ela deu sugestões, falou sobre substituições, tirar coisas que não são tão saudáveis e acrescentar outras que são muito mais viáveis, e deu dicas de produtos que encontrava no mercado. No caso aqui, vocês não estão vendo que são produtos, né, japoneses ali, porque era uma cliente que ela tinha, né, ela morava lá no Japão e era uma cliente lá do Japão que ela tinha pegado para fazer o trabalho. Então, ela deu essas dicas também e orientou sobre algumas marcas de suplementação. Para alimentação pré e pós-treino, ela usou essa estratégiazinha de algumas opções, né? Se fosse muito em cima do treino, se fosse com um tempinho maior, se fosse com mais tempo ainda. Que aí a pessoa, de acordo com a rotina do dia dela, já que ela não tinha um horário muito fixo para o treino, ela ia escolher a melhor opção. E para o pós-treino, de forma ilustrativa, ela falou mais ou menos, vamos dizer assim, o quanto teria que conter. Então, teria que ter mais proteína do que carboidrato. A pessoa iria escolher a fonte ali, mas iria, né, colocar uma proporção maior de proteína. Fez um checklist da manhã para a pessoa seguir em relação a hábito mesmo e o estilo de vida, tá? Vocês viram que é menor, mais simplificado, mas também é eficiente, né, dentro do contexto ali que ela tinha em mente. Esse outro trabalho também é bem bonitinho, bem prático. E por fim, eu vou mostrar para vocês um material educativo, vamos dizer assim, né? De tanto a gente fala muito de e-book de receitas, mas a gente pode criar e-book de dicas específicas, seja para o intestino, seja para o sono, seja para comprar um produto, seja para interpretar um rótulo, né? E diverso. Prática simulada, cliente em questão, objetivo, projeto casamento, queria, né, o processo de emagrecimento, todas as medidas, fez bioimpedância, então avaliou a composição corporal, frasezinha motivadora, anamnese com dados relevantes ali, né, do cliente, no caso aí tinha até hipertensão, colesterol alto, ácido úrico alterado, ele tinha crise de gota, né, que é aquela inflamação na articulação, mais uma frase motivacional, pontos positivos que o cliente tinha na rotina dele. Então, ela também ressaltou isso e traçou as metas. Treinar 4 vezes a semana, diminuir o consumo de álcool, fazer uma rotina de higiene do sono todos os dias e deu dicas para cada uma dessas metas. O que fazer para dormir melhor? O que fazer para tomar mais água, mais líquido de um modo geral? O que fazer para facilitar a alimentação dele? Né? Então, exemplo, escolher um dia da semana, deixar o frango já cozido, apostar em sanduíches naturais, manter frutos sempre à vista, que eram as queixas lá do cliente. Eu não faço porque não tenho tempo, não faço por conta disso, não faço porque eu não compro, né? Questões também para evitar faltar ao treino, para se organizar para esse treino.
para o consumo de álcool, para o consumo de industrializados, para controlar a carne vermelha, que é um dos piores alimentos ali para a questão do aumento do ácido úrico devido à presença de purinas que vão ser geradas, e criou metas voltada para a técnica SMART, tá? Apresentou o que que é essa técnica SMART para o cliente dela. Aí aqui, por que que esse espacinho em branco? Porque ela criou junto com o cliente, tá? Ela pediu o cliente para visualizar essas metas dentro dessa orientação aqui da técnica. Falou que é o ácido úrico, para eu entender qual que era o problema, quais alimentos que estavam relacionados, até porque ele tinha um consumo alto de bebida alcoólica e carne vermelha, que seriam os dois principais fatores. E deu orientações de como mudar, né? De como contornar essa situação. E a sugestão do cardápio: café da manhã, lanche, lanche da tarde, almoço e jantar, né? Bem diversificado, 100% qualitativo, tá? Quantitativo no sentido da montagem do prato, de como saber escolher eles, né? E fez uma orientação dos alimentos para evitar, dos alimentos para moderar e dos alimentos para investir, né? Para trabalhar mais. Fez ali um materialzinho educativo também para o cliente, pontuando e anotando, né? Esses compromissos que ele tinha diário. Ok? E aí, por fim, é só esse materialzinho aqui, que é de dica, né? E-books que vocês podem elaborar de acordo com a necessidade, e não só para o trabalho, mas para frente também, né? Para as orientações que vocês farão. Snakes práticos. Tanto opção, né? O que que é importante fazer, local de armazenar, ou às vezes como higienizar, também explicou sobre isso. Só que quis entregar para o cliente em uma forma de um e-bookzinho, a parte do atendimento. Ok? Certinho, pessoal? Agora, né, tá aberto para vocês, tanto para as dúvidas aqui em relação ao trabalho, quanto o que vocês tiverem trago também. Ingrid, Oi, tudo bem? Só um minutinho, peraí. tudo certo. Oi, desculpa. É porque tá rolando estresse aqui de filho em casa. É, primeiro, boa noite, né? Eu queria ver com você duas questões, né? A primeira é relacionada ao trabalho, que eu dei início a uma pessoa que eu tô fazendo estudo de caso dela, né? Tentando dar uma orientação nutricional para ela. E a segunda é que eu queria te fazer uma pergunta específica. Eu fiz a biopedância hoje em relação ao mês passado. E mesmo com dieta, com tudo direitinho, o meu, uma coisa inacreditável aconteceu. O meu percentual de gordura aumentou e a minha massa magra eu perdi massa muscular. E eu acho que eu comentei com você que eu estou fazendo um acompanhamento nutricional, uma dieta anti-inflamatória. Mas a questão é, eu hoje iniciei meu primeiro dia do meu ciclo menstrual. Você acredita que isso pode dar interferência? Eu estava doida para chegar a essa aula para te perguntar isso. Se pode dar interferência na biopedância, assim, por eu estar no meu período, ou realmente esse resultado pode ter sido devido a, sei lá mesmo, perdi massa e engordei. Fiquei tão chateada hoje, passei o dia É chateada o, por isso. é o que a gente falou na aula. Com certeza vai interferir, porque é uma das orientações que a gente pede dentro do protocolo da bioimpedância. Não está na fase de menstruação, né? Não está no período pré-menstrual e durante a menstruação. Esse é um dos critérios para não realizar a bioimpedância. Que a gente comentou na aula de composição. Outro detalhe, o seu nível de hidratação. A bioimpedância, ela sofre interferência pelo nível de hidratação. Você vai ver o valor que deu mês passado e o que deu agora. Se o valor diferiu, os seus percentuais vão diferir. Quanto mais hidratada você tiver, a bioimpedância vai achar que você tem mais músculo. Quanto menos hidratada, ela vai achar que você tem mais gordura. Então, se você, exemplo, tinha 50% de hidratação na outra avaliação e hoje você estava com 47%, ela vai aumentar 3% ou mais o seu percentual de gordura. Só por essa interferência da hidratação. Porque a bioimpedância é uma corrente elétrica. Corrente elétrica passa aonde tem água, não passa onde tem gordura. Então, se tem menos água, ela vai jogar o percentual de gordura lá para cima. Ela falou assim: opa, tem menos aqui, é onde tem músculo, né? Então, o percentual de água ele vai estar mais proporcional ao percentual de músculo. O seu músculo vai cair. Se a hidratação caiu e o percentual de gordura vai aumentar.
Então, tem a interferência do ciclo, tem a interferência do nível de hidratação, que a gente tem que saber qual que era o que um, qual que era o outro. Tem interferência, se eu acredito que sim, que você usou o mesmo aparelho, que se tiver usado aparelho diferente, vai dar valor diferente também, tá? Então, são vários fatores. E tem a interferência do plano alimentar, que eu não tenho como sugerir, porque eu não sei qual que tá esse perfil dessa dieta inflamatória associada com o seu treino. Então, se não tiver bom, pode ter perdido músculo, sim, pode ter ganhado gordura. Por isso que bioimpedância não é um parâmetro bom, isolado para determinadas pessoas e para determinada composição corporal, Eu tá? lembrei que você falou disso e eu fiquei muito estressada, que você imagina, você paga uma consulta de quase R$ 2.000, porque eu fiz no Brasil, né? Apesar de eu morar aqui nos Estados Unidos. E aí a pessoa te dá uma orientação, você faz a orientação e aí você piora, você ganha, tipo, gordura e... Nossa, eu tava tão estressada. Ainda bem que eu nem consegui falar com a minha Gente, e outro nutricionista, porque detalhe, eu fiquei bem estressada com isso. Mas, e enfim, e aí hoje uma mais um menina lá... detalhe também, ó, uma dica para vocês, de modo geral. Às vezes a gente tem muito a mania de supervalorizar pessoas porque tem nome em Instagram, porque tem status e porque cobram caro. Não é sinônimo de qualidade. Tem coisas que podem ser, mas a gente tem que prestar atenção muito no perfil de cada profissional. E na nutrição, o que que eu falo com vocês? A nutrição tá bombando, tudo quanto é coach, tudo quanto é mentor, tudo com. Só porque a pessoa tem um corpo, muitas vezes, né? E um corpo chama a atenção, sim, mas tem muita coisa por trás de um corpo. Então, se não Aí é, não faço ideia foi de meio quem que por é seu isso mesmo. profissional. Foi porque ela tinha um corpo muito malhado e eu acho que meu objetivo era parecido com o que ela carrega, né, com ela. Então, não Mas faço ideia de quem seja, não falo que a pessoa é ruim, jamais. Às vezes pode ser muito boa, sim. Só que quando é muito modinha, quando é uns é, protocolos muito assim, eu trabalho com eu dieta acho, inflamatória, eu trabalho com a dieta de é, não sei das quantas. Não sabe o que que existe eu acho que pode, nutricionista sabe o que assim. que eu acho que pode ter acontecido também? Isso serve para todas nós, assim, né, para contribuir. Professora, o que que aconteceu comigo? Eu acredito que você não trabalha assim. Eu tenho até muita curiosidade de conhecer seu trabalho por conta disso, pela sua habilidade técnica. Eu gastei tanto dinheiro ao longo desse percurso que eu falei, se eu soubesse, eu já teria feito com a professora diretamente, que Eu mas sou você não básica e atende. simples. Detesto É, firula e detesto modinha. Então eu e o faço eu que, curto e grosso. Quem gosta de muita coisa assim, eu sou acho que o que que simples. aconteceu? Ela não me deu uma dieta que fosse sustentável para mim. Então, por vezes, eu acabei também fugindo um pouco, mas assim, muito pouco. Né? A minha constância durante a semana é 100% praticamente, mas final de semana de vez em quando. Porque ela me botou para comer um exemplo, aquele macarrão com jaque, né? Que é um tipo de... Cara, aquilo não me desce. Então, assim, por vezes eu tô comendo chorando. Um negócio que não tá descendo. Eu acredito que deve liberar algum tipo de cortisol, alguma coisa que me estressa. Essa dieta que ela fez me estressa tanto. Que eu acho que eu posso estar engordando pelo estresse. Vê se você entende. Porque a gente não definiu, assim, o que que você gosta de comer. E aí, baseado no que eu gosto de comer, a gente fez um plano alimentar. E quando eu tô falando isso de forma pessoal, parece que eu tô interrompendo a aula, mas isso é para contribuir para que todos nós, quanto a profissionais, a gente se importe em entender quais são o que que o nosso paciente, o que o nosso cliente quer, né? E a gente, dentro daquilo que ele gosta, óbvio, se for possível, porque se eu falar para você, Poliana, eu quero creme crack, quero, enfim, chocolate, você vai cortar. Mas dentro do que a pessoa gosta, a gente conseguir se aproximar ao máximo de uma alimentação que ela venha curtir o processo. E foi o que não aconteceu comigo. Eu não tenho E é curtido o processo. possível. E é É, possível. Te falo exato. Tipo, eu 100% gosto que é do básico, eu possível. gosto de arroz, feijão e frango, um exemplo, né? Eu gosto disso. E aí, se eu colocar muita firula, eu também não gosto. Mas, enfim, e aí eu peguei um estudo de caso agora de uma pessoa da minha academia, que ela é praticante de atividade física 5 vezes na semana. Ela é muito, muito comprometida com a atividade física dela durante os 5 dias da semana. Ela não malha sábado e domingo. Ela é uma pessoa que hoje faz uma alimentação ok, não uma alimentação muito grande. E apesar dela ser toda dura, ter uma densidade muscular alta, ela também está com um percentual de gordura muito alto. Tanto que na biopedância dela, que ela me apresentou, ela tá level 11, que é ali na parte de gordura visceral. Que foi uma das coisas também que a minha aumentou do mês passado para cá, de 10 foi para muito alto também, foi para 12. Mas pode ser por conta do período da menstruação, porque aqui fala período, né?
Aqui não é ciclo, é período. Já tô falando em inglês já. Enfim, e aí ela falou assim, Ingrid, eu queria que você me ajudasse a montar uma estratégia onde eu conseguisse perder gordura. E eu só queria, assim, que você pudesse contribuir comigo nesse trabalho, e aí pode ajudar outras pessoas se tiverem o mesmo estudo de caso, porque na minha cabeça, pelo que eu entendi de todas as aulas, e confesso para você que eu não sou uma pessoa que rendo muito à noite, é uma das coisas que eu vou avaliar para o próximo curso de personal trainer, né? Eu consigo prestar atenção na sua aula, não pela sua didática, porque eu não funciono à noite, eu durmo muito cedo. Então, consigo prestar atenção naquilo que você fala 1 hora de aula. Na segunda hora, eu tenho que assistir no dia seguinte de manhã para entender o que foi falado, porque eu não funciono. Se deixar, eu durmo 8 horas da noite. Então, para mim, tem sido. Tô com muita dificuldade nesse curso, não pela dinâmica do curso, nem pela sua didática como profissional, que você é muito boa naquilo que você fala, mas porque eu não funciono, entende? Então, assim, queria até Sim. que o curso tivesse muita empatia comigo e me ajudar nesse momento de fazer o trabalho, porque muitas coisas acabam não captando por conta dessa falta de rendimento pelo horário. E aí eu precisava montar uma estratégia para ela perder a gordura, mas não perder massa muscular. Né? E nós fizemos a biopedância junto, ela viu que eu ganhei gordura e perdi massa. Imagina, eu querendo ajudar ela, não consigo nem me ajudar. Mas, enfim, a estratégia que eu pensei, e aí eu queria que você contribuísse comigo, é a respeito da gente aumentar a quantidade de proteínas dela, não tirar o carboidrato, porque ela vai precisar desse carboidrato por causa do aumento de massa muscular, fracionar essas proteínas, como a gente tinha falado, né? Das proteínas, mas ela malha em jejum. E ela falou assim para mim, Ingrid, eu não consigo comer de manhã. E eu malho às 9 da manhã, saio da academia meio-dia. Então, entre todo esse horário, o que que eu faço? Eu como muito carboidrato à noite. Será que é isso que está errado? E aí eu fiquei com medo de responder ela, porque eu ainda estou em processo de trabalho, enfim, a gente ainda está trabalhando isso. E aí eu queria que você me ajudasse numa estratégia para que eu pudesse ajudar ela nessa forma de emagrecimento e uma pessoa que é praticante de jejum. Ela falou que até toparia mudar essa coisa do jejum, apesar dela não conseguir comer. Mas qual seria a sua orientação, professora Poliana, quanto profissional, como que você agiria dessa forma, assim, para que você possa ajudar todos os alunos que estão aqui e a mim também a montar uma estratégia para essa pessoa? Não quero que você monte, mas que você me dê uma orientação, assim, que eu possa Ó, trabalhar. é, fazer uma refeição mais completa à noite, visando essa recarga de glicogênio muscular hepático, não está errada, tá? Uma vez que ela está treinando em jejum e a gente quer também controlar, né, esse risco de perder músculo. Só que depende de vários fatores, hein? Tem que conhecer muita coisa do cliente. Com a informação só assim, do objetivo, eu não consigo, né, elaborar uma estratégia, uma situação. Por quê? Exemplo, você fez ali a avaliação dela, ou ela tem uma avaliação. Qual que é esse percentual de gordura? É alto, muito alto, como é Ela que estava tanto acusando, eu estou aqui com a biopedância dela, estava acusando 31% de percentual de tá? gordura. E é bioimpedância, né? É É uma bioimpedância, é isso. pessoa. É impedância, eu falo errado, é bio. Ah, não tô corrigindo seu jeito de falar, não. Não, Eu tô falando que mas é que porque é quando por. você ouviu, eu lembrei que é bioimpedância. Eu tenho mania de falar biopedância. Desculpa. Porque às vezes é a dobra também, entendeu? Por isso que eu te entendi. Então, é uma avaliação de bioimpedância, que sofre interferência. Beleza. 31% pela bioimpedância, se a gente for considerar o que é recomendado por Bollock, etc., pela dobra, seria alto. Mas se você for comparar com o padrão ouro, que é o DEXA, que é a densitometria óssea, não estaria elevado tanto, tá? Porque o DEX é o padrão ouro e ele é muito mais sensível, mais específico, ele joga o percentual de gordura da gente lá em cima. E é o mais real. A gente fica enganado com o valor de bioimpedância muitas vezes. Ai, tá alto, mas ele pode estar ainda subestimado, se a gente for comparar com o DEXA. Mas essa pessoa tem gordurinha localizada, é uma pessoa que é pouca gordura visivelmente, é uma Ela tá pessoa que com. tem culote. Já fez muita cirurgia plástica, né? Então, assim, hoje ela tem. E ela é muito dura, eu acho ela muito durinha, sabe? Ela é toda durinha. Então, acho que se tem gordura, deve ser mais ali escondidinha, visceral. O que ela tem é braço. Eu vejo braço, mas, tipo, a perna é muito dura, o bumbum é. Já foi enxertado quando fez a lipo, enxertou gordura no bumbum, então não sei se isso pode Mas contar também. aí Mas não na dá nem pra gente bioimpedância. ter muito parâmetro de bioimpedância, de coisa assim. Especialmente se Porque ela tem.
enxerto, se ela tem prótese, essas coisas, entendeu? É, na bioimpedância dela aqui apareceu que a massa de gordura corporal dela é 25%. E a massa de muscular saiu a 30. Ai, meu Deus, calma aí. Massa muscular esquelética, 30. Massa de gordura corporal, 25. Então, falei errado. Então, é 25. É, 25, Massa tá. seca, 14. Ah, enfim, aí vai falando aqui os outros dados. Então, desculpa, não é 31. Massa Isso, muscular então tá esquelética bem mais seria o quê? tranquilo. Massa Oi? muscular esquelética. Massa muscular esquelética seria o quê? É músculo, Nos ossos. Com os ossos, né? músculo e osso, tá? 30. Isso. Então, é a quantidade de músculo que está associada com o osso nosso. A massa E da a massa gordura magra corporal seca, é essa soma 14. do. Oi? Massa magra seca, massa magra, né? Massa 14. magra seca é só músculo, só massa muscular. 14. E a de gordura corporal, 25. É ruim Isso. esse dado? Acho que não, Não, né? então, a gordura corporal, se a gente for considerar o Pollock, que seria dobra cutânea, é no máximo até 25 para mulher, tá? Se a gente for considerar o DEXA, que é o padrão ouro, ela está no percentual de gordura baixo, tá? Se for comparar com o que geralmente a população tem e o padrão ouro, que é o DEXA. 25% seria um nível baixo de gordura. Porque o DEXA ele é muito mais sensível, muito mais específico e pega muito realmente o tecido que a gente tem. O resto pode acontecer subestimação ou superestimação, tá? Então ela Ah, é estaria com o DEXA percentual e de ouro, gordura né, certo. professora? Bom, DEXA e ouro, né? Isso? o DEXA é a densitometria óssea, que a gente viu na aula de composição. É um aparelho que fica deitadinho lá, tá? Então, o que que acontece, Ingrid? Ela fazer uma recarga de carboidrato à noite não tá errado, mas aí você usou uma frase aí, muito carboidrato, tá? Mas que tanto, então, carboidrato? Que tipo de carboidrato? Por isso que a gente tem que saber informações mais a fundo. Você pode manter carboidrato à noite que não tem problema, mas controlar o tipo e a qualidade desse carboidrato que ela está comendo. E aí, de manhã, tem que ir em jejum 100%? Ou você consegue colocar uma refeição que ela aceite, né? Ou simplesmente uma proteína para ela poder ter aminoácidos correndo na corrente sanguínea e já ter o depósitozinho de glicogênio muscular e hepático que ela vai ter garantido na noite anterior, tá? Então, Sei, às vezes, ela sei. aguenta, porque não é treinar às 6 horas da manhã e voltar para casa e fazer uma refeição. É acordar, ficar sem comer, treinar, ficar sem comer e voltar até chegar na hora do almoço. E aí, esse pós-treino bem completo, bem bacana, um almoço mesmo, né? Sem restrição. Não é hora de restringir o carboidrato, é uma hora de recarregar, tá? Então, tem que ter carboidrato, sim, tem que ter mais ênfase em proteína, tem que distribuir proteína em todas as outras demais refeições da tarde. Pode estimular ela a usar uma proteína na parte da manhã antes de fazer esse treino, tá? Pode estimular um pouquinho de carboidrato também, se for ter na forma de um shake, porque é mais fácil dela aceitar, tá? Da forma líquida se ela realmente não conseguir comer, né? Eu acredito, assim, que de 6 horas, se ela acordar 6, 7 horas até 9 horas, a pessoa não tá 100% sem fome, não. E aí ela consegue render nesse treino de maneira eficiente, ou ela começa a fazer uma refeição pré e percebe que o treino dela rende muito mais. Que o treino consegue ficar mais eficiente para estimular também o processo hipertrófico, entendeu? É porque na cabeça dela, ela rende melhor em jejum. Mas eu acho que isso pode ser uma crença também. E E aí, percepção, porque é o que ela faz, né? Ela não faz outra é, coisa, então como que ela vai perceber outra coisa? exato, exato. Então ela fica assim, não, porque minha vida é muito corrida de manhã, pego as crianças, levo pra escola, enfim, aquela coisa toda, eu não tenho nem tempo para comer. E aí eu pensei, então, aí, baseado no que você falou, de repente, em colocar uma proteína líquida, mas não isolada. Porque ela fala, eu vou tomar whey isolado, ou whey, de repente, um whey que tenha carboidrato mesmo, né? Porque é uma forma dela Não, ingerir eu colocaria aminoácidos, isolado. Eu não colocaria isolado concentrado, não. mesmo, só para ter os aminoácidos, né? Eu quero fonte de proteína. Não tô preocupado com carboidrato. Carboidrato você deu ali para ela, você garantiu se é uma proposta que ela se sente bem no jantar. Vai estar guardadinho na corrente sanguínea dela, entendeu? Aí o Então, jantar tem que ser pelo menos até umas 7, 8 horas da noite, né? Pode ser depende da 10. rotina.
Porque aí ela já vai treinar às 9. Às 9 é o horário do início de treino dela. Mas qual que é a rotina dela? A gente sempre vai estar baseado na rotina. Se eu falo, eu vou te dar um exemplo aqui. O cliente que estava conversando com ela agora há pouco. Ela faz plantão. Não adianta mandar ela comer 7 horas da noite, porque não é o horário convencional dela. Ela está numa hora de atendimento no trabalho, que ela não vai comer 7 horas da noite. Então, tem cliente que às vezes eu coloco, meu exemplo, eu como, eu janto, faço meu pós-treino 11, 11h30 da noite, porque eu dou aula até esse horário para vocês, até quase 11 horas, e eu treinei agora às 6h30 da tarde. Treinei de 6h30 às 7h30. Eu só faço pós-treino 11 horas da noite. Então, mandar eu comer 7h30, por que que você não come? Porque não tem como. Eu tô saindo do CrossFit, tenho que chegar, tomar um banho e dar aula. Não tem como comer. Aí o que que é estratégia? Colocar uma proteína líquida, um mix de aminoácido aqui dentro, um colágeno, uma creatina, os dois associados e tomar durante o treino. Quando eu chego em casa, estou terminando. Entendeu? É algo que ajuda muito a sustentar minha massa muscular. Então, Especialmente por eu ter já afinidade de perder com mais facilidade, perder peso com facilidade, não ter percentual de gordura alto. Então, eu tenho que arrumar uma estratégia para eu não negativar aí o meu percentual de massa muscular, tá? Então, então é basicamente, colo... então, basicamente seria a gente comer o carboidrato de forma estratégica, né? Os carboidratos mais limpos, Sim, fracionar essa proteína, né? De forma que ela se mantenha sustentada. E eu tô falando para perda de peso e massa muscular. Se tivesse uma receita assim, geral, que você pudesse dar, seria isso. Aumenta da ingestão proteica, diminuição do carbo, mas de forma que ele esteja presente em todas as refeições, para que a gente possa manter também essa manutenção desse músculo, talvez, porque dá um medo da gente passar assim. Porque isso eu falei para ela que era um trabalho, mas ela falou: não, amiga, aproveita, me usa, porque eu quero me dar aí um tempo para poder ver se eu consigo dar resultado. Se eu conseguir, eu até te indico para pessoas, você se formando e tal. E aí eu tenho muito medo de engordar, igual essa maravilhosa e perfeita, famosa, que passou para mim um monte de coisa que tá dando tudo errado. Aí então eu fico com medo da responsabilidade. Então, basicamente, o que eu queria da sua orientação era isso, Ingrid. Se eu pudesse falar em poucas primeiro, palavras, Ingrid, já não precisa ter, não pode ter medo, porque a gente vai errar. Não existe um profissional que vai colocar uma estratégia ali que vai ser perfeita e você vai acertar com todos os pacientes da sua vida. Eu não acertei com 9.000 pessoas que eu atendi até hoje. Então esquece isso aí, que senão você já vai começar errando, tá? Faz a estratégia em forma do que você aprendeu, do que a gente sabe que é fisiologia, do que o corpo precisa, mas não se cobra esse ponto, porque eu brinco com os meus clientes. Eu tô com 20%, você tá com 80%. Então, o problema, na verdade, na maioria das vezes, vai ser seu. O erro da nossa vai ser muito mais do que o cliente fez ou deixou de fazer do que o que eu coloquei no papel, tá? Então, primeiro ponto aí, não foca, né, fica com essa mentalidade. Segundo, que, como você disse, é um trabalho. Então, assim, você está testando, você está conhecendo, você está vendo como que você consegue elaborar isso. Alimentação saudável, treino bem feito, é difícil dar errado. A gente tem que, obviamente, alinhar em cada detalhe ali de cada pessoa, tá? Mas no caso dela, no caso de qualquer pessoa que a gente estiver pensando, eu quero reduzir gordura corporal, quero melhorar a massa muscular, quero manter um condicionamento bom, a gente tem que ter proteína em todas as refeições. A gente vai trabalhar com bons carboidratos, só vai colocar carboidrato de alto índice glicêmico, de alta carga, quando a gente tem uma demanda para isso. Então, se eu vou ter um treino intenso, se eu vou, no caso dela, lá no período da noite, ficar um tempão sem comer, então eu vou fazer uma recarga maior. Agora eu vou ficar evitando coisinhas beliscadas ao longo do dia, os refinados, doce, né, coisas que não são saudáveis que vão desalinhar isso aí. Observar a hidratação, que é tão importante quanto, sono, que é tão importante quanto, tá? Se tiver, eu te orientaria a colocar uma refeição pré-treino para ela. Então, criar uma estratégia ali que ela consiga fazer, né, que seja mais acessível, igual você acabou de falar, né? Colocar uma coisa mirabolante, uma quantidade grande, que ela vai se sentir mal.
Mas de 7 horas da manhã até 9 horas da manhã, ela tem que arrumar 10, 15 minutos, sim, porque senão ela não vai ter resultado nem ela nem ninguém. Pessoa que fala que o tempo inteiro não tem tempo, é difícil, tá? Então ela arruma uma brechinha, você faz uma proposta para ela. Se seja algo pronto. Pode ser uma barra de proteína, pode ser um shakezinho pronto lá do mercado, pode ser um iogurte proteico. Ela vai ter tempo para digerir isso aí, tá? Pode ser uma fruta com iogurte, que é uma coisa muito fácil. Se você ainda quiser conseguir um pouquinho de carboidrato para esse horário. Isso tudo funciona. Isso tudo tende a dar certo, tá? E, obviamente, você está preocupada com essa questão, vai fazer o gasto energético dela ou pegar o valor que a bioimpedância te formou, provavelmente do gasto energético, e vai ver mais ou menos o quanto que você está dando para ela também. Distribuindo essas refeições aí, você vai ter uma noção de uma média de caloria. Então, se ela está gastando 3.000 e você dá para ela 1.500, você vai errar sim. Aí você vai fazer ela perder massa muscular, tá bom? Se você não colocar nada distoante, não vai perder. Alimentação hiperproteica, levemente hipocalórica ou isocalórica, que é igual o que ganha, igual o que gasta, tá? E bem distribuído ao longo do dia. E contar um detalhe que a Rebeca falou: o organismo reage cada um de um jeito, ok? Mas não precisa Obrigada, ficar com medo, professora. não. Tá bom, Eu vou obrigada. tentar achar aqui uma estratégia quando eu vou abrindo, né, para outra pessoa perguntar, de orientação qualitativa que eu já fiz para grupos até de online, de coisa assim, tanto voltado para o emagrecimento quanto voltado para hipertrofia, para você ver uma distribuição, tá bom? Obrigada pela atenção, professora. Nada. Quem mais? Eu acho que a Mirella estava com a mãozinha. Bom, deixa eu falar uma coisa. Eu queria duas perguntas. São duas pessoas diferentes. Uma está no prontuário, que eu acabei encaminhando, estou super apreensiva, porque essa paciente, ela tem uma leve intolerância ao glúten. Ela não é uma doença celíaca severa, no caso, foi diagnosticado. Nesse caso, quando aparece, e eu lembro bem no começo do curso, eu cheguei a relatar com você uma paciente que deu uma desbiose e até relatou sobre a chia. Ela foi para o Brasil, foi até um nutrólogo e realmente está assim, muito severo o caso intestinal dela, que passou com medicações. E ela falou: Mirella, tudo que você falou realmente da alimentação, mas você sabe, né? Férias, bagunçou tudo, e eu estou trazendo meus exames de sangue para você. Meu Deus do céu, como é que eu vou olhar isso? Então, quer dizer, eu quero saber se ainda até o final do curso você vai ajudar a gente a ter uma noção se é alto ferro, porque eu não tenho noção. Eu vim da cozinha da parte de nutrição. Eu falei, e agora? Se tá certo, eu me dá um tempinho. Quer dizer, não vou ficar puxando no Dr. Google aqui, que é essa questão. E da doença celíaca, no caso do prontuário aí da paciente, foi uma orientação muito familiar. Ela aproveitou esse diagnóstico leve da intolerância ao glúten para uma mudança toda familiar. Mas não quis fazer assim, eu não estou fazendo nada para perda de peso, então não teve bioimpedância, não teve medidas, né, em relação ao corpo, até porque a minha orientação não tenho dinheiro e tempo para fazer atividade física nesse primeiro momento, até mesmo no material, e aí é onde esse ponto eu quero falar. Quando eu montei um material que eu acabei de mandar para Nicole, que de repente essa pré-avaliação, eu posso ter, como você falou agora, que casou muito com isso, um e-book onde envolve para todos os meus clientes que eu posso encaminhar nesse, para não ficar uma coisa muito carregada. Eu atendi, tive aquele bate-papo. Terminou a chamada de vídeo aqui, eu mandar sobre como fazer uma marmita fitness, opções de saladas, opções de sucos detox e chás. E aí você vai dissolvendo até você pedir o prazo para entregar o plano alimentar. Foi que, no caso, eu, nesse primeiro momento com essa paciente, eu encaminhei, ela já vai tendo esse gostinho de término de consulta, ter algo para avaliação, para olhar, para iniciar antes de ter o plano, ou você acha ideal mandar tudo junto? Essas seriam minhas duas perguntas.
Primeiro, assim, não tem problema se você quiser mandar antes ou se você quiser mandar junto, tá? Se você acha que talvez é uma estratégia legal para ela poder já ter em mente algumas coisas, seria legal antes. Eu não mando nada antes, tá? Eu mando tudo junto. Então, todos os e-books que eu tenho adicionais, eu mando junto com o plano alimentar. Entrega média que eu coloco é de 4 dias úteis, salvo algumas eventualidades. Então, assim, então de 4 dias úteis, ninguém vai ficar morrendo também, né, para poder seguir nada. Na verdade, eles estão querendo é despedir do mundo. A maioria está querendo comer tudo que pode, até no dia de você entregar o plano. Então, assim, pode ser, eu vou te mandar coisas gerais, uma coisa que serve para todo mundo. Pode mandar antes, como um aperitivo, tá? Então, assim, não tem problema não. Às vezes pode até funcionar melhor para alguma pessoa, para algumas, na verdade, para ela já ir se policiando, tá? Nossa, já vou começar a prestar atenção nisso, já vou, né, observar tal hábito meu que não tá muito bom. Tipo quando você atende alguém, igual, às vezes eu pego casos que a pessoa é de doença e que precisa começar uma intervenção o mais rápido possível. Só que vai ter esse prazo de espera. Então, tem ali algumas coisas que você já é obrigado a deixar de fazer, ou você é obrigado a prestar atenção ao fazer, tá? Então, isso aí pode funcionar. Aí, em algumas situações, eu mando umas orientações prévias, sim, de antemão, para a pessoa já ir começando, né, como diz, acordar para a vida ali e já observar esses detalhes na rotina dela para começar a mudar e quando receber o plano não sentir muito impacto, né? Vamos dizer assim. A outra questão do exame. Vocês não avaliam o exame bioquímico. Então, a gente não tem na grade curricular interpretação de exame bioquímico, porque isso tem que ser feito por profissional da saúde, profissional formado, com graduação. E ainda te falo mais, mesmo com uma graduação. Falo por mim, falo por qualquer outra pessoa que formou em nutrição. A gente aprende o básico, o mais direto de uma interpretação e baseado em valor de referência que o laboratório da sua região foi lá e colocou. Na minha graduação em 5 anos, eu nunca tive um professor que me ensinou sobre interpretar exames da maneira correta, 100% correta, e com base na funcionalidade desse corpo, com sinais e sintomas, fazendo correlação. Quando que eu aprendi isso? Fazendo um curso de 2 anos. Fiz um curso de 2 anos de interpretação de exame laboratorial. Então, assim, não é fácil interpretar, por isso que a gente não. Eu dou aqui orientações para vocês pontuais. Já dei, a gente já falou de tal exame, já falou de tal outro, deu algum exemplozinho, mas é pontual porque vocês não vão interpretar. Então, precisa de um profissional que saiba interpretar, tá? Como você não trabalhava na área clínica, tem que fazer curso, Mirella, se quiser interpretar como nutricionista. Tem que estudar exame laboratorial. Não vou fazer um curso para frente disso. Compra um livro de análise de interpretação de exame laboratorial e vai por ele, tá? Por quê? O valor de referência, ele muda daqui para aí, ele muda daqui de Caratinga para São Paulo, ele muda para o Rio, porque vai de acordo com o laboratório. O laboratório, óbvio que não vai ser uma coisa estrondosa, né? Daqui vai considerar a insulina, exemplo, de 2 a 18, e lá no Rio vai considerar a insulina de 10 a 50. Não vai ser uma variação assim, porque está dentro dos artigos, né, dos estudos de referência de doenças, de patologias que se desenvolvem ou não com a alteração do exame. Mas o valorzinho pode mudar um pouquinho de um para outro. Então, do curso que eu fiz, né? Eu fiz um curso de interpretação de exame baseado na nutrição funcional, na medicina ortomolecular, na medicina funcional. Então, a gente tem um olhar de pegar o exame, de correlacionar com sinais e sintomas e dividir esse valor em centis ali, em percentis. Então, se eu vejo um de insulina, que ele vai de 2 a 18, que a pessoa está no 2, não tá legal. A gente tem que observar, porque talvez daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, ele vai estar no 1, ele vai estar no 0, e essa pessoa vai virar diabética porque o pâncreas dela parou de produzir insulina. E quem tá lá no 16 também não tá legal. Então, os extremos, a gente divide esses valores de referência para a gente pegar meio que uma média, tá? Exemplo de insulina, qual que é um valor bom de insulina? 5 a 6.
Se o meu cliente está com 12 de insulina, ele já está apresentando uma certa resistência insulínica. O pâncreas dele está produzindo 2 vezes mais do que deveria para controlar a glicose. Ah, tá. Quanto que está a glicose? Está 92. Mesmo assim, a glicose já não está lá grandes coisas, mas está dentro do valor de referência que vai até 99. Então, uma coisa, se a gente, vamos falar assim, tá no básico do exame, é você olhar valor de referência, tá? Você está no mudo. Por exemplo, a pessoa que chega e fala assim: olha, eu fui diagnosticado com anemia. É pessoa até sobrepeso, vamos pensar assim. O mínimo é 11 ou 13. De hemoglobina? Depende. Se é Dep- homem, se é mulher, e hemoglobina não diagnostica anemia. A gente não pode olhar só a hemoglobina de alguém e falar que ela está com anemia. Eu tenho que saber hemoglobina, tenho que saber hemácia, tenho que saber ferritina, tenho que saber ácido fólico, tenho que saber B12, eu tenho que saber transferrina, Então, tá? como nutrition coach, chegar uma pessoa que fala assim, fui diagnosticado com anemia, eu vou nas alimentações, nos alimentos que têm uma fonte de Anemia. ferro. Anemia é doença. Então, se ela tem um diagnóstico de anemia, ela tem que estar recebendo um tratamento médico, tá? Não falo nem suplementação, porque depende do grau, tá? Então, vamos supor, uma mulher, o ideal de hemoglobina dela é de estar no mínimo 13,5. O laboratório vai te falar lá que é 12. Só que mulher menstrua, a maioria das mulheres menstrua todos os meses está perdendo sangue. Nesse sangue tem a presença de ferro. Então, um valor de segurança é no mínimo 13,5. Porque a mulher que está com 12, daqui a pouquinho ela está com 11, daqui a pouquinho ela pode estar com 10. Se essa perda, e se ela tem uma perda sanguínea grande, se ela tem algum outro problema no meio dessa vida dela ali, se ela tem uma má ingestão de ferro, de B12, de ácido fólico. A gente tem anemia por vários fatores. Nós temos anemia ferropriva, então você vai saber o que que é a anemia da pessoa. Ah, eu tô com anemia ferropriva. É porque o médico fez o exame dela, não olhou só a anemia, só a hemoglobina. Ele olhou também o nível de ferro e a ferritina. Ele viu que a ferritina está baixa, que é o depósito de ferro, e viu que o ferro sérico está baixo, que é a quantidade de ferro circulando no sangue. E isso já dá o diagnóstico de uma anemia ferropriva. Se você está com uma hemoglobina e uma hemácia alterado, significa que outros parâmetros alteraram antes. Esse é o último a se alterar. Então, antes, você pode ter caído ferro, ou pode ter caído vitamina B12, ou pode ter caído ácido fólico, que são outros tipos de anemia. A gente tem uma anemia por carência de B12, anemia por carência de ácido fólico. Vocês trabalham juntos ali em sintonia. É por isso que a gente precisa de outros exames para poder fazer o diagnóstico. Aí vamos supor que ela falou com você que é um diagnóstico de anemia e essa hemoglobina dela tá 10, a ferritina tá 15 e o depósito de ferro dela tá 50. Tá horrível mesmo. Está com anemia mais que decretada. Nesses valores, nem eu, como nutricionista, nem a Olga, nem você, a gente consegue suplementar de maneira eficiente. Isso aí é Noripurum na veia. Isso aí é dosagem de Noripurum de 500 miligramas ao dia, que nós não podemos prescrever. Então, eu posso fazer uma intervenção como Nutri, uma fórmula para ela com ácido fólico, B12, com ferro, com o que eu achar que deve, e colocar na suplementação? Posso, mas ainda vai ser insuficiente. Então, se eu passo de qualquer um de vocês é observar a alimentação. É uma anemia por ferro, então você vai sobrecarregar no ferro. Você vai falar com ela, come fonte de ferro, vai distribuir fonte de ferro aqui ao longo do dia. Você vai comer isso, vai tomar aquilo, vai dar prioridade para teu alimento, vai colocar uma vitamina C junto da fonte do ferro, vai evitar cafeína junto do ferro, vai evitar cálcio junto do ferro, vai evitar ficar tomando chá junto de refeição, porque às vezes o chá tem um composto bioativo que está quelando o ferro e ela não está absorvendo, tá? Então, você vai, a Coca-Cola também, o refrigerante, por causa da cafeína, inclusive. Então, você vai dar orientações para ela evitar perder mais ferro e orientações para ela repor mais ferro. E ela tem que estar com o médico para poder fazer a reposição do ferro lá, tá? Isso serve para qualquer outra deficiência. Se for uma deficiência de vitamina D, se for uma deficiência de B12, pessoa cheia com B12 para você é de 150. O valor de referência no B12 é de geralmente 200 até 800 no exame laboratorial. O ideal é que a gente, até 1.000, na verdade, dependendo. O ideal é que a gente tenha um B12 de 600 a 700, os valores ótimos de B12.
Se a pessoa chegou de 100, eu posso fazer orientação alimentar para B12 que não vai adiantar. Ela vai ter que tomar, às vezes, um citoneurin, que é a injeção de B12 intramuscular. E aí, além disso, ela vai ter que suplementar, tá? A injeção, ela vai dar um boom assim, né? Então, primeiro o médico vai passar o injetável ali e depois vai manter uma conduta, às vezes, de suplementação via oral. Então, para todos eles, vocês vão observar isso. Se é um diagnóstico, tem que ter intervenção médica ou nutricional a nível suplementar. Se tiver muito grave, vai ter a intervenção a nível medicamentoso, que pode ser nutriente, gente, mas na dosagem de medicamento. Então, foge do nutricionista, ele não pode prescrever mais. Se uma pessoa, você fala assim comigo, qualquer um de vocês, eu tô tomando vitamina D de 10.000 UI por dia. Eu não posso prescrever 10.000 UI. O nutricionista pode prescrever no máximo 2.000 UI ao dia. Então, não posso colocar numa receita 10.000, mesmo que eu veja que você está precisando de uma dosagem mais alta. Eu coloco dois, peço para tomar direitinho todos os dias, que é muito melhor absorvido do que num dia só, ou uma vez no mês só. E peço para procurar o médico, porque foge minha capacidade, que seu nível está muito baixo. E você vai precisar de uma intervenção diferente, ou até mesmo injetável, tá? Então, serve mais ou menos assim, Mirella. No caso dela, especialmente a doença celíaca, ela tem que ter diagnóstico. De onde que ela tirou essa sensibilidade? Porque sente alguma coisa, se não tem exame, não dá pra gente bater Ela martelo. tem estufamento, aí tem diarreias, né? Então, assim, não chega ao ponto de não ter contato, mas ela evita consumir carboidratos que tenha glúten, e aí acabou aderindo para a família toda em relação a também com o propósito de perda de peso, uma alimentação mais saudável. E é lógico, diante. Aí, aí já é uma intervenção sua, observar bem isso, se precisa cortar esse glúten, se é assim, e orientar como que ela sabe se ela tem realmente sensibilidade ao glúten. Então, aí Ela eu falei tem para ela doença que ela. celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca? Porque aí ela falou assim, eu até me arrisco quando tem algum evento, ela come uma pizza, e ela falou, mas eu, assim, eu tenho que comer uma quantidade menor, porque eu sei que no dia seguinte eu não vou estar bem, vou estar bastante estufada, vai me dar bastante gases, e isso me traz um desconforto. Mas não que eu vou sair correr pro hospital porque teve esse contato. Então E acabou que doença celíaca também, ela dá mais, dá outros sinais além de gastrointestinais. Essa pessoa vai ter dermatite, essa pessoa pode ter erupção na pele, ter dor de cabeça, ter coisas sistêmicas, que é uma alergia, tá exacerbando o sistema imune. Então, por isso tem que saber diferenciar. Pede, inclusive, se ela foi no médico, ela tem que ir, ela foi no nutrólogo. Se ela tá tendo queixas assim, ela tinha que ter ido no gastro primeiro, para ela identificar por que que esse intestino dela tá tão bagunçado. Doença celíaca ou sensibilidade ao glúten celíaco, a gente pede uma gama de exames. Eu faço os exames voltados para as enzimas do glúten, gliadina, transglutaminase, antigliadina, endomísio, IgE, IgA. A gente faz um monte de coisa voltada para o sistema imune, para ver qual que é essa reação do sistema imune contra o glúten. Tem que apresentar lá. Não apresentou, a pessoa tem uma sensibilidade. Se apresentou um valor alterado, eu tenho que encaminhar para o gastro. O gastro precisa fazer uma endoscopia para chegar no diagnóstico da doença celíaca. É o padrão ouro para detectar. Agora, meu cliente tem muitos sinais e sintomas. Ele tá me falando que tem várias queixas. Então, eu vou controlar o uso e vou observar Não, as melhores, professora, sim. são duas pacientes, uma com essa intolerância ao glúten, que é o caso do prontuário que eu vou entregar aí para o trabalho, Sim, e essa outra tá com uma desbiose ao ponto de não chegar para entendi. disparatizar, mas que tá muito. Tem uma lista de medicamentos. Eu li os nomes lá para nada, eu não entendi, porque não sei, foi realmente a nutróloga que deu essas medicações. Mas aí ela me encaminha o exame de sangue. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que que eu vou fazer com esse exame? Ah, com o relato dela que falou que está anêmica, mas até que não quis medicar ferro neste primeiro momento. E eu falei assim, gente, que Aí resposta eu vou dar? Não sei. E sim, então o tem plano. que ver o exame, tem que ter o valor, Não, eu tô tá? aqui, Então, mandei para assim, Nicole aí para ver o que que eu faço, que resposta eu dou. Não tem resposta para dar. A não ser meu plano alimentar rico em ferro, já que ela tá falando que é anêmica. Ai, mas aí a gente tem que ver o número.
Ela tá com a hemoglobina de 11, que você falou? Ah, tá com a Nicole aqui. Eu vou te Peraí. encaminhar, Poli, que daí é melhor para E você ver assim, ali se o eu puder só exame. ter essa noção de hemoglobina, quando a pessoa fala, você tá anêmica, por quê mesmo? A gente pelo menos não fica Então, mas se flutuando. for só a hemoglobina, a gente não pode falar que ele é anêmico e nem Ah, ferropriva. Tem que como ter os você outros falou a exames. respeito. É, Ah, tá. É, ela vai ter um indício com certeza, porque a hemoglobina é a última coisa que altera. Então já veio coisa alterada para trás. o dela tá 13,5. A hemoglobina não tá anêmica, isso aí não é anemia. Aí tem outros nomes lá, né? Plaquetas, enfim, aí. Isso, mas aí para a série vermelha, a gente vê hemoglobina e hemácia. Para não Aí a tomar o gente tempo pessoal da, associa da, da sala, eu os mandei outros. para Nicole e aí Tá, vou se dar você. uma olhadinha. Tá. E aí todo paciente que vier, ó, sorry, não tem. Não tem poder te ajudar. Né? Você Avaliação. vai, como nutricionista, você vai ajudar entendendo mais de exame daqui a pouco. Só que realmente tem que procurar. Não, e ela fez exame com força, né? 40 páginas de exame. E pouquinho. Então, você vai poder ajudar quando você conseguir interpretar melhor, entendeu? Mas isso realmente, Mirella, a gente precisa estudar e precisa de curso. Não, Nem a mas ó, graduação voltada para a clínica dá uma base, e como eu já comecei a trabalhar com clínica desde o meu primeiro dia de atendimento, eu fui criando mais base disso. mas eu quero Mas deixar mesmo assim, claro, precisa eu não estudar. estou trabalhando aqui nos Estados Unidos com a profissão de nutricionista. Eu acho que Sim, as coisas são muito sérias. Aqui, o exato. processo é muito sério. Eu acho que a gente não está aqui todo mundo tirando licença para fingir ser um nutricionista, porque se vier a acontecer isso, é cadeia. A gente não pode fazer. Uma nutricionista, é o que você falou. Existe um trabalho que eu fiz faculdade, eu já não sei. Mudou muita coisa, evoluiu muita coisa. Então, Sim, eu atuar e alguém me pegar prescrevendo medidas com gramatura, até os próprios nutricionistas vão me denunciar. Não é brincadeira isso. Então, a gente tem tem que fazer chance. realmente o que o curso nos permite. Sim. Apesar de eu ser nutricionista, teria algumas coisinhas a mais, mas eu não vou fazer. Você está me procurando por quê? Por ser nutrition coach. Para ser Mudar nutricionista, eu vou ter que ir lá comportamento, dar tirar minha estrutura. licença. Não é Sim, brincadeira. Então, eu não vou falar, você concordo. tem o diagnóstico aí, mas eu não vou poder te ajudar. A critério de aprendizado, você pode fazer por sua conta, você pode querer interpretar, você pode orientar. Você não vai fazer intervenção nutricional, você não vai lá prescrever a dosagem, etc e tal, mas você vai falar, seu fulano, isso aqui não tá legal dentro, né, da minha avaliação, e você tem que procurar o profissional X. Você tem que ir no fulano de tal, você tem que ir no médico tal, você tem que ir no nutricionista tal. Vou indicar a Tá? Olga para atender lá no Brasil. Também, ó, temos muitos aqui. Acho que a Bárbara tá com a mãozinha. Bárbara, por favor. Então, professora, é porque a gente estava agora mesmo falando assim, que você estava comentando que quando a gente está menstruada, a mulher dá interferência e tudo mais. Aí eu lembrei de um fator que a pessoa que eu tô fazendo o meu teste nela, do trabalho, ela não menstrua mais, porque ela já passou da idade. E eu lembro que as pessoas dessa faixa etária, as mulheres, principalmente que já passou da menopausa, elas costumam ter um nível de um hormônio maior, o hormônio sexual maior, alguma coisa assim. Isso dá interferência também ou não chega a interferir na, nos exames que a gente faz? Então, a bioimpedância tem muita interferência, sabe? Então, vamos supor que ela tá numa fase ali da menopausa que ela retém muito líquido, tá? Então, pode ser uma coisa que vai lá interferir no seu valor. Que ela teve um ganho de gordura corporal por conta desse período, né, da menopausa, que é algo que gera. As concentrações dos hormônios femininos na menopausa alteram estrogênio e progesterona. Os dois despencam, tá? A gente deixa de produzir, por isso que a gente não menstrua mais, por isso que a gente não tem ciclo, né? Então, assim, são dois hormônios que estão relacionados com aumento de gordura, com diminuição de massa muscular, com alterações físicas, estéticas, tá? Então, a bioimpedância ela vai interferir, ela vai poder ter uma chance de alterar para todo mundo.
Inclusive, você pode estar dentro daquele protocolo, que às vezes vai ter chance. Então, assim, mesmo ali na questão, ela não vai ter esse fator mais. Então, você não vai, ela não vai ter essa oscilação hormonal. Então, qualquer fase do mês que ela for lá avaliar, ela vai ter outras interferências, não a do ciclo menstrual. Entendeu? Ela pode ter interferência do nível de água que ela bebeu no dia. Igual eu falei, assim, tanto do quanto que o corpo está hidratado, mas a quantidade que bebeu antes, inclusive, de fazer o exercício, antes, inclusive, fazer a avaliação. Ah, e um detalhe, eu acho que na hora de falar de protocolo para vocês, eu não lembro se eu falei sobre urinar. A gente não pode fazer uma bioimpedância com a bexiga cheia. Tô um tempão sem fazer xixi, vou lá chegar no consultório e vou fazer a bioimpedância. Não, primeiro você vai procurar o banheiro do consultório, vai fazer as suas necessidades, vai ir com a bexiga vazia, porque isso aqui conta como líquido no corpo. Aí faz alterar também, tá? Então, assim, ela vai ter interferência como qualquer outra pessoa, mas em outros parâmetros. Ela não vai ter oscilações hormonais igual a gente tem dentro, né, do ciclo normal ali. Então, esses dois hormônios, como eles caem e não voltam, né, irreversível, dá os sintomas da menopausa. E aí dá essas alterações estéticas também, que a mulher tem dificuldade de perder gordura, a mulher acumular mais gordura na região abdominal, a mulher perder massa muscular, a mulher perder densidade óssea, e tem aumentar o risco de osteoporose, de osteopenia. Aí, como diz, né, a gente vai ladeira abaixo mesmo. Quando é preciso, faz a reposição. Porque dependendo da mulher, vai precisar de tantos efeitos colaterais que ela vai ter, de tantos sintomas, especialmente fogacho, que é o que mais incomoda, né? Não é o pior, mas é o que mais as mulheres relatam incômodo. É quando não é possível fazer reposição, não é orientado, até em casos de câncer, né, na família especialmente, a mulher vai lidar com aquilo ali. Às vezes o médico consegue fazer alguma intervenção medicamentosa, a gente faz intervenção dietética, então você vai usar fontes de alimentos ali. Exemplo, a soja, que tem um fitoesterol, um fitoestrogênio, né? Vamos dizer assim, similar ao estrogênio, o hormônio, mas não é um hormônio. Ele é um modulador, vamos dizer, tá? Então, em alguns alimentos, né, tem esse fito-hormônio, que às vezes a gente usa esse termo. E aí, a gente tem esse fitoestrogênio, que ele é uma substância de origem vegetal e ele é semelhante, ele é parecido com o estrogênio, que deixou de ser produzido. E aí, quando você entra com alimentação que fornece essas substâncias, você vai ajudar esse hormônio a aparecer ali, né? Essa substância aparecer o hormônio e reduzir o fogacho, reduzir as sensações ali que a menopausa está causando, até mesmo de cansaço, de disposição. É, por isso que fala também muito do chá de amora. O chá de amora reduz o fogacho, também atua dessa forma. Então, a gente fala do óleo de prímula, do óleo de borragem, são coisas que auxiliam nessa sensação dos sinais e sintomas da menopausa. Mas a bioimpedância sempre vão ter que ter em mente, não é um parâmetro ruim, mas a gente tem que saber interpretar o resultado, porque ele vai ter interferência de várias coisas. A gente tem que tentar anular essas interferências e interpretar e observar se um mês tem nada a ver com o outro, se não está fazendo sentido com a conduta, se não está fazendo sentido com o que o cliente está fazendo, é o aparelho, não é você que errou. Então, uma das primeiras coisas é isso também, porque senão você fala, meu Deus, deu tudo errado, igual a Ingrid falou assim, eu tenho medo de dar errado, às vezes não deu errado, mas no número lá mostrou, e aí a gente pega o número como referência, né? Então, tira foto, observa seu corpo, tira medidas caseirinhas lá da perimetria, tá? Tenta outras técnicas para poder tentar desencilhar ali dos erros que pode cometer. Só isso? Olga, por favor. Então, sobre a Mirella que estava falando de exame aí de sangue, estava insegura, pela minha experiência, eu nem me meto mais nisso, eu já fiz vários cursos de interpretação, mas é como a professora falou, a gente não pode prescrever como Nutri, porque tem valores, a dosagem baixa, né, que nem a professora deu o exemplo da vitamina D. Então, se você entrar nesse lance, Mirella, você só vai se estressar, porque
Você não pode prescrever dosagens altas. Geralmente essas pessoas já têm um médico que acompanha. Aí só vem trazer isso para você e você fica querendo ajudar e não é da sua alçada, entendeu? Então, você tem que entender o mínimo para poder, que nem a professora falou, orientar, né? A gente faz o quê? É orientar. Mas não pode fazer muito mais que isso. Como nutriólogo ainda dá para fazer muita coisa, porque a gente ainda pode prescrever muita coisa, mas a gente vai Sim. depender desse valor que deu. Se deu um valor patológico, é com o médico, não é com Mas, ninguém mais. mas o que Agora, acontece, professora? A gente pode sim suplementar. Só que o paciente tem o do médico, ele prefere sempre o médico do que o nutricionista. se tiver uma prescrição médica e se ele precisar de dosagem medicamentosa, ele tem que seguir o do médico mesmo. Aí eu nem prescrevo, tá, gente? Também é uma coisa coerente. Eu vejo que ele precisa de algo medicamentoso, eu já falo, olha, não vai adiantar isso aqui, então eu preciso. Não tô te pedindo, não tô mandando você procurar um médico fulano de tal especialidade para poder fazer uma intervenção. Igual um cliente meu semana passada, ele tá com testosterona, um homem, né, com testosterona de 200 e pouco. Aí ele, ai, tem coisa pra gente fazer. Eu falei, não. Tem fitoterápico que por trás fala que melhora, que modula a testosterona, que aumenta? Tem, mas não tem fundamento científico suficiente pra você sair de uma testosterona de 200 e precisar estar nela em 700, em 600. Não vai acontecer essa hipótese nenhuma. Então, você vai no endocrinologista e ela vai fazer uma reposição hormonal, porque você tem fatores ainda de saúde que trazem mais risco de você ter problemas cardíacos, de você ter problemas neurológicos, porque esse hormônio está faltando. Você tem risco de morte, porque é um hormônio primordial na vida do homem. Você é novo, não deveria estar nesse valor, tá? Então, ele foi já essa semana no endócrino. A endócrino pediu ainda mais exames do que eu já tinha solicitado para poder fazer a intervenção medicamentosa hormonal. Então, tem coisas que, né, a gente pode, tem coisas que a gente tem que ter cuidado. E como Hoje, nutrition coach é aquilo que você falou. Tá? Eu vou até aqui, daqui para frente, você não é o que eu posso fazer por você. uma colega de trabalho postou falando que está atendendo um casal, ela é de São Paulo, e atendendo um casal aqui da Flórida. Ela falou, gente, eu atendi esse casal, procurando, né, fazer um check-up aqui no Brasil, e eles trouxeram os exames de sangue. Ao eu fazer uma avaliação, a gente percebe que vitamina. Aqui a suplementação é muito a livre, né? Qualquer esquina você tem acesso a isso. E as pessoas ouvem os blogueiros de plantão: suplementa a vitamina B, suplementa a vitamina D, é bom. E essa paciente, em excesso de vitamina D, ela começou a ter pedras. E aí é onde aí ela tentando explicar em relação com o excesso dessa vitamina D, descalcifica e forma pedra. Tem sentido isso? Então, assim, você, tudo que é em excesso, ou também, por mais que seja bom, é bom, você vai tomando por conta própria, e isso vai também ter algo prejudicial, né? Por mais que tá ali acesso na farmácia para a gente comprar, compra. Então, indicar isso. Não faz problema nenhum, se não armazena, vai ser descartado, descarta de outra forma, não é, o poli? Tudo que você falou ali, tudo que é em excesso pode causar problema, sim. Inclusive o que é bom, inclusive o que é nutriente. Eles têm interações entre eles, eles têm equilíbrio, eles têm que ter uma homeostase. O nosso organismo vive de homeostase. E homeostase é equilíbrio. Se a gente desregula de um lado, vai querer compensar de outro. A vitamina D, ela está relacionada com a absorção do cálcio no osso. Sem vitamina D, a gente não absorve cálcio para dentro do osso. O cálcio iria só ficar circulando na corrente sanguínea e não ia fazer o papel dele. Qual que um dos papéis dele? Cálcio é importante para a contração do músculo, então ele tem que estar dentro do músculo. Cálcio é importante para a gente não ter osteopenia, osteoporose, então ele tem que estar dentro do osso. Cálcio é importante na circulação sanguínea, porque ele está fazendo parte de terminações nervosas, né, de trabalho dos neurônios. O excesso da vitamina D aumenta
a captação de cálcio, faz com que o cálcio seja mais absorvido no intestino. E aí faz uma reabsorção ali no tubo renal, tá? Então ele vai para fazer uma reabsorção óssea. Isso aí leva a um problema que a gente chama de hipercalcemia, que é um nível elevado de cálcio, né, no sangue. Isso é uma doença. A gente tem que ter nível certo de cálcio no sangue. Isso causa um desequilíbrio. Aí você pode ter sintomas, você pode ter vômito, você pode ter fraqueza, você pode ter perda de apetite, você pode ter desidratação e você pode fazer uma insuficiência renal, com inclusive a formação dos cálculos da litíase renal, tá? Então, excesso sim. Por isso, eu vou tomar 50 mil I de vitamina D, porque o fulano de tal lá falou que não pega Covid, porque ele falou que não acontece nada, que eu viro super-herói. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, tem que ter equilíbrio. A gente aprendeu lá na aula de DRIS. O L, nível de tolerância máximo de ingestão de um nutriente onde não causa efeitos colaterais, onde não causa efeitos adversos ao organismo, tá? Então, pode ser assim. Rebeca, eu vi a perguntinha da Ingrid que eu vou ler. Ingrid, vou te retornar também, né? Todos vocês. Não sei se a Rebeca deu uma saidinha. Vou respondendo aqui, então, uma das perguntas da Ingrid. Gente, me ajuda aqui. Vocês todos, inclusive a Ingrid. Ah, a Rebeca voltou. Quais suplementos que a gente utiliza para hipertrofia? Bom, na minha opinião, creatina e whey. Quem dá mais? Só existe creatina e whey de fonte proteica ou tem mais? Não, tem mais, mas você disse suplementos. Agora, se for Não, proteína, tô falando de suplemento, mas só existe suplemento de whey de creatina? Tá muda, Rebeca, pode falar. Todos não, são. tem mais. Então, vamos ajudar a Rebeca aí. Rebeca já acertou dois, que são clássico mesmo. Mas o que que a gente precisa para criar músculo? Tanto da alimentação quanto da suplementação, gente. BC, Pode falar, Mirella. uso do suplemento. Aminoácidos. É? DCA, que a Mirella ia falar. Todos os suplementos. Vocês estão muito esquecidos, hein? Vocês vivem gostando de pele esticada. E que usa para poder tirar ruga? Colágeno. Fonte proteica, gente. Tudo que é Colágeno. proteína. Isso mesmo, Thaís. Obrigada. Tudo que é proteína é um tipo de suplementação que a gente vai priorizar no ganho de massa muscular. Porque a gente quer manter a massa muscular que existe, o tecido já pronto, e quer estimular que tenha mais. Como que a gente cria músculo? Uma das coisas que mais precisa: aminoácido para formar nova proteína. Eu não como a proteína na íntegra, quebro ela, vira aminoácido no meu organismo, pego o aminoácido, junta no músculo e vira músculo de novo, vira proteína de novo. O aminoácido tem a função de ligar e se formar uma nova proteína. Criando nova proteína, ele pode ir lá crescendo o nosso músculo. Isso se chama hipertrofiar. Então, tudo que for de fonte proteica na suplementação, Ingrid, você pode usar como estímulo para hipertrofia. Você vai avaliar de quem para quê. E tem alguns que são mais consolidados na ciência, claro, tipo o que a Rebeca respondeu. O whey e creatina é extremamente consolidado, mas não são os únicos que eu uso para hipertrofia. Já citei aqui para vocês que eu uso um mix de aminoácidos essenciais. Já citei para vocês que eu uso colágeno. Citaram aqui para mim albumina, fonte de proteína. Lucas também falou caseína, também é fonte de proteína, é a proteína do ovo, né, a albumina, e a caseína é a proteína do leite, que vai estar presente lá no whey também, né? Se a gente usar BCA, a Mirella falou, eu posso usar uma estratégia com aminoácidos que a gente fala de cadeia ramificada, que é o BCA, leucínios, leucina e valina. Pode ser uma estratégia.
Eu posso usar, porque eu brinquei com a Rebeca, existe só whey. Quem não pode consumir whey? Eu posso usar proteína vegetal, proteína da ervilha, proteína do arroz, proteína do grão de bico, proteína da soja. Então, tudo isso são fontes proteicas que a gente pode fazer uma intervenção na alimentação. Glutamina não é uma suplementação que a gente vai priorizar, porque a gente conhece tantos outros que dão mais resultado, mas é fonte de proteína, como a Andrea falou. Então, também eu posso usar uma glutamina para poder fazer um estímulo proteico por alguma situação, para fazer uma reposição, porque a saúde intestinal não está boa, então a gente precisa absorver, a gente absorve, né? É no intestino. E a betalanina que o Lucas citou aqui, foi o Lucas mesmo, né? A betalanina é um aminoácido, tá? Então, dentro daquela aula de proteína que a gente viu lá aqueles 20 nomes de aminoácidos. Então, tirosina, triptofano, glutamina, arginina, betalanina. Tem uns nomes, um mais feio que o outro lá, que vocês, né, vão ver, estão lá no slide. São todos os aminoácidos. Os aminoácidos se juntando, eles vão virar uma proteína. Se a gente tem proteína suficiente no organismo, a gente vai estar dando estímulo hiperproteico. Então, você pode usar todos esses. Você vai avaliar a necessidade de orientar o suplemento e qual que casa mais com o seu cliente, tá? Qual que vai gerar também mais resultado para ele. Outro detalhe que o Lucas citou ali, hipercalórico. Para formar músculo, a gente tem que ter densidade energética suficiente nesse corpo, a gente precisa de carboidrato. Então, se eu estou falando de suplemento, o hipercalórico, né? Todas as frações de carboidrato que a gente tem, maltodextrina, dextrose, palatinose, tudo poderia ser usado. Se a gente está falando de comida, gente, é a mesma coisa. Carboidrato e proteína. Para construir músculo, a gente precisa desses dois macronutrientes de forma essencial. É só isso que vai criar músculo? Não. Tem mais um monte de coisa que nós já aprendemos. Sono, hidratação, rotina de treino, descanso, recuperação muscular, controle do processo inflamatório desse músculo. Outros nutrientes que a gente associa ômega 3 tem relação com hipertrofia, coenzima Q10 tem relação com hipertrofia, porque vai estar trabalhando a mitocôndria, tá? Então tem mais um mundo por fora. Mas falando de fontes proteicas, a gente tem todos esses, né? Nós citamos aqui alguns principais, e a gente não pode esquecer o carboidrato, tá? Pode falar. Professora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. É, eu vou fazer o cálculo do gasto energético, né? Eu quero perda de caloria, aumento de massa muscular para minha cliente. Aí lá, essa aula pode ser um pouco revisão, assim, né? Porque, assim, meu TDAH não me permite reter muitas informações, então eu vou voltar aqui com você algumas coisas. Você vai perguntar em que mundo eu estava, que eu nunca faltei uma aula. Nicole tá de prova, mas eu tô te perguntando um monte Nunca de coisa mesmo, como se eu sempre nunca vi sua tivesse. carinha. Eu sempre tô aqui. Nossa, eu desmarco qualquer compromisso, até aniversário de gente importante eu desmarquei para estar aqui, né? Para reter o pouco que eu consigo, porque meu TDAH não permite retenção de muitas coisas, não. Então, eu vou perguntar de novo, você me perdoe se eu for repetitiva. É, eu vou fazer o cálculo, aí eu posso usar qualquer calculadora da internet para fazer o cálculo da minha paciente, colocar, porque tem essas calculadoras que a gente acessa no site e coloca lá 40 anos, tantos quilos, né, para ver o cálculo basal e para ver o gasto calórico total. Posso fazer em qualquer site, beleza. Visto que eu Pode, já se tenho. for um site confiável, para você É, ter certeza que ele está usando uma fórmula. A gente até mandou alguns, né, Nicole? Acho que eu acho mandei que, para vocês na aula. acho que tem lá Tem na nossa uma conversa do opção. WhatsApp, inclusive, né? É do Tem isso, um, programa. tem um que a Mas professora da outra turma passou, chama Movimento e Saúde. Ele é muito bom e ele calcula tudo que você precisar. isso, tem Tá. vários. Então, Aí, assim, isso aí é mais tranquilo, tá? Para você fazer. E se você fizer uma bioimpedância, a maioria das bioimpedâncias vão dar o gasto. Ou vai dar aqui no deu, mínimo a aqui basal. deu para mim o basal dela, que era Isso. 1.500 calorias. Só que aí essa que é a minha dúvida. Eu já tenho o cálculo basal dela. Eu tenho que ver o gasto calórico total, né? Só para você me recordar essa aula. Isso. Aí eu tenho gasto calórico total, gasto calórico basal, e aí eu faço essa soma que você ensinou lá, eu até copiei, até tirei foto lá do negócio Se que você ensinou. for fazer o cálculo à mão, você vai pegar esse basal e vai fazer aqueles acréscimos, tá? Mas aí
evita, tipo assim, fazer na mão. Você vai ter essas É, ferramentas, você não vai usar nem o basal, você vai usar o dado dela, de peso, da só o altura gasto e da calórico idade. total. E aí, Aí para você já. déficit calórico, é só eu fazer uma dieta baseada menor do que aquilo que saiu para mim, né? Do gasto calórico geral dela. Ah, ela gasta, sei lá, 1.700 por dia. Eu quero emagrecer, vou botar uma dieta de 1.300, 1.400, seria isso? Sim. Menos uns 500. Aí, o basal é só você se atentar nessa restrição, se você tiver preocupada em fazer uma restrição, em controlar ali a quantidade, de você não restringir, igual a gente falou na última aula, abaixo do basal. Se você Ah, tá. conhece ali o basal, porque exemplo desse ali que você deu. Foi até, eu acho que uma pergunta que a Rebeca fez. Que tanto que a gente vai reduzir? Não sei, porque depende de cada pessoa. Aí, exemplo, você Só não colocou pode lá ser que é abaixo mil e do basal. setecentos. Aí no total, você me deu o exemplo aí de 1.700. E aí você foi e falou, ela vai comer 1.000. Só que aí o basal dela é 1.300. Aí você tá dando 300 calorias abaixo do que a pessoa precisa para sobreviver. Vai acontecer o quê? Vai perder músculo, tá? Foi o que Vai dar aconteceu comigo. vai dar E, fraqueza, essa pessoa não vai conseguir manter esse plano alimentar por muito tempo, vai começar a ter esses sinais ali que não são muito legais, de desistir mesmo, porque vai ter fraqueza, vai ter mente, às vezes atrapalha a concentração, gente, vai ter mente ruim, vai ter memória ruim, vai ter baixo condicionamento, tá? Então a e, gente e, e não mais, pode. e mais uma pergunta que eu queria fazer. E aí, beleza, já consegui os dados tudo direitinho, eu vou dar uma orientação nutricional para ela. Aí é que pega. Não lembro como que eu posso fazer isso. Eu lembro que a Nicole acho que mandou uma tabela pra gente com um monte de coisas ali. Mas, por exemplo, como que eu vou saber? Eu acho que talvez nessa tabela, mas existe uma forma mais fácil de eu saber quanto que seria 2 ovos de manhã, tanto de proteína, porque eu acho que você falou sobre isso, e existe uma tabela para isso. Mas existe algo que calcule assim mais rapidamente esse valor para saber que ela tem que comer 3 ovos de manhã, um palmo de mão, né, de peixe na hora do almoço, outra, eu tenho que ver um por um quanto custa a quantidade de proteína de um peixe. Eu tenho que ver aquilo ali, tem que ficar catando assim, não existe nada mais prático e eficiente no mundo tão moderno que a gente tem Não, a gente já para saiu da calcular. época dos incas, dos maias e astecas. A gente já evoluiu. Na, mi- não sou tão velha assim, mas na minha época de faculdade era obrigado a fazer assim, na Meu mão, na Deus. raça. Hoje não, né? Você tem software, você tem app, que mais tem, na verdade. Você usa É algum? aplicativo que finge que é nutricionista, tá? Então, você É pode até o usar um app, GPT, né? tem inclusive o chat GPT. É. Na aula passada, a gente. Na aula passada? Não. Só um segundo que eu vou pegar a aula aqui para você. Tem uma lista de substituição que a gente mostrou no slide também. Essa listinha de substituição pode te dar a referência A aula calórica, passada, acho que eu tá? fiquei até 9h10. Estava na rua e caiu minha bateria, eu não vi mais. Se foi Vou te depois de mostrar nove e aqui dez, eu sem não peguei. problemas. Se foi antes, eu devo Orientação, ter visto. ó, de mensurando o tamanho das. Não, não, gente. Professora que já tá com a cabeça aqui surtando. Vocês estão na aula. A gente fez a de controle de gestão. Vocês ainda não viram essa aula, tá? A gente tem outra aula mais à frente, o Ingrid, que tem uma lista de substituição, tá? A lista de substituição, ela pode estar voltada ali em calorias para você ter ideia essa ingesta energética, tá? Então, você pode ter uma lista, é, deixa eu ver aqui. A que a gente tem lá, na verdade, vocês vão ter acesso na aula da semana 10. Ela vai estar mostrando quantidade em medida caseira, tá? Voltada ali para as porções que a gente fala. Uma porção de tal, uma porção de tal. Mas existem várias listas de substituições. Na internet você vai achar. Nesses mesmos apps tem, tá? No software de cálculo dietético. Tem software que vocês não podem fazer a prescrição dietética, não podem calcular, etc e tal. Só que o software ele não faz só isso. O software ele tem lista de substituição, o software ele tem essa informação de medida caseira, o software às vezes ele tem um app. Então aqui, exemplo no Brasil, a gente tem Dietbox, tem o WebDiet, tem a Vanutri, tá? Que são softwares de nutrição
Vou colocar um nomezinho aqui. São softwares que fazem o cálculo dietético. Então, se você escolher o alimento, lá vai sair para você quantas calorias que ele tem, mas também quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de lipídio. Tem vários que são mais simples, que são apps, tá? O único cuidado que eu falo com vocês, vocês não podem fazer prescrição. Então, a partir do momento que você está usando um app desse ou um software de nutrição, que são softwares para nutricionistas, e estão calculando todo o plano alimentar, determinando macro e micronutriente e porcionando em medida caseira, vocês estão atuando de maneira ilegal. Então, cuidado tem que ser só nisso. Ah, eu usei para fazer o cálculo do gasto energético, inclusive ele vai fazer isso para você, tá? Usei para fazer o cálculo do gasto energético, usei para ter noção da medida caseira, usei para ver quantas calorias tem. Então, você pode pegar desde uma forma mais simples, ou Ingrid, que não precisa pegar taco, a tabela de composição de alimentos e ficar procurando cada alimento e fazendo o cálculo continha de regra de três para cada um, mas você pode usar uma listinha de substituição que ela vai falar assim, um exemplo de uma das que eu uso. É, o grupo 2 é o grupo das frutas, e uma porção de fruta, ela tem, em média, de 70 calorias. O que que é uma porção de fruta? Depende de qual fruta que você pegou. É uma banana média, ou é uma maçã média, ou são 8 unidades de morango, ou são 20 unidades de uva, ou é uma colher e meia de sopa de abacate, ou é uma laranja média. Isso tudo tem, em média, 70 calorias. Então, se você mandou seu cliente comer 3 porções no fruta ao dia, você deu essa listinha de substituição para ele, você vai saber que ele comeu 210 quilocalorias de fruta no dia. Uma porção do grupo 5 tem cerca de 150 calorias. Aí essa aula vocês já viram que é a aula de pirâmide, tá? Se você buscar lá na aula de pirâmide, vai ter também essa informação. Uma porção dos cereais, em torno de 150 quilocalorias. O que que é uma porção de cereal? Depende de qual cereal. Vou pegar arroz Nutri, então são 4 colheres de sopa. Vou pegar. A gente não precisa saber isso de cor, não, tá? Vou até abrir uma listinha aqui para dar mais exemplo para vocês, para eu pra eu não esquecer, né? Todos de cabeça. Vou pegar batata, vou pegar pão. Talvez a pessoa vai querer substituir o arroz ali da refeição por um sanduíche. Vou pegar pão. Pão são 2 fatias de pão. Ou é um pão francês. Vou pegar batata doce cozida. É uma colher e meia de sopa de servir, aquela colher maior que a gente chama de escumadeira, né? Ou colher de servir arroz. Vou pegar batata cozida. É uma batata média e meia. Então, é uma batata e meia. Vou pegar angu aqui em Minas, né, gente? Que é aquela polenta. São 3 colheres de sopa. Então, qualquer um desses, nessa proporção que eu falei, a pessoa vai estar comendo 150 calorias. Então, também você vai ter essa ideia. Aí eu pedi para o meu cliente comer 2 porções de cereal, de arroz, de qualquer um desses na hora do almoço. Então, ele comeu 300 quilocalorias de cereal. Aí eu pedi para ele comer uma porção de carne. Uma porção de carne tem média de 180 calorias. Uma porção de carne pode ser o quê? Pode ser 3 almôndegas média, pode ser 2 ovos, pode ser 4 pedaços de carne cozida, pode ser um hambúrguer médio em torno de 100 gramas, pode ser 4 fatias de peito de peru. Pensando em caloria, todos eles estão em média de 190 calorias. Ah, eu pedi também para o meu cliente comer, e vão falar que isso aqui é é um almoço. Pedi para ele comer uma porção de leguminosas. Uma porção de leguminosas, falar do feijão, que é o clássico, é uma concha média, onde você coloca mais ou menos 50% de grão, 50% de caldo. Tá? Se a pessoa pegar só caldo, vai ser diferente a caloria, né? Se ela for comer lentilha, são mais ou menos 2 colheres de sopa de lentilha. Se ela for comer soja, é aquela colher de servir arroz, 1 colher e meia daquela. Tudo isso tem em torno de 55 calorias. Então, você juntou 300 calorias do grupo dos cereais, 190 calorias do grupo da carne, 55 calorias do grupo da leguminosa.
E vou pedir para o meu cliente comer salada livre. Os legumes eu vou escolher para ele qual que é livre. Ah, qual que você pode comer à vontade? Pode comer abobrinha, pode comer jiló, pode comer chuchu, pode comer alface, pode comer tomate, pode comer pepino, pode comer repolho. Isso tudo você não precisa contar uma porção. Pode comer tranquilo. Por quê? Esses alimentos são baixos em caloria. Uma porção deles tem em torno de 15 calorias. Te dou um exemplo de porção de alface ou de agrião. 22 folhas de alface, 22 ramos de agrião. É raro a pessoa comer uma quantidade de 15 calorias, entendeu? Então vai ser assim, muito, é pouco influenciável. Se ela for comer tomate, que é uma coisa comum, né? O tomate tem em torno de 7 unidadezinhas, daquele tomate cereja, tem em torno de 15 calorias. Então aí você já juntou 300 mais 190 mais 55, que é o que deu o montante, e o outro você deixou livre. Vamos chutar lá que o seu cliente comeu 50 quilocalorias de vegetais. Então você já tem uma noção de quanto deu o almoço dele em caloria aí, tá? Então você pode fazer isso na forma de medida caseira usando dessa forma. Esses apps, tem um monte de app no. Ó, gente, como que é a plataforma de app? Fugiu o nome aqui para mim. Do iPhone é o App Store, né? Que eu uso o iPhone, mas O do Android é o Google Store é. e do iPhone é o App Store. Então, e você chega lá e você colocar até da cálculo de gasto energético total, vai te aparecer um monte de aplicativo que você vai estar lá tranquilo para você usar. Super fácil para você calcular, você vai colocar os dados. Se você for, né, precisar de um software de nutrição, você tem que fazer um cadastro, eles são pagos, então tem esses apps no. Esse Fat Secret, acho que é assim mesmo que. Eu tenho um aqui, vou lembrar o nome direitinho para vocês. Eu não uso, aí eu eu acabo esquecendo o nome. Eu vou mandar para a Nicole no final da aula para vocês alguns outros, tá? Perdi o nome dele aqui, gente. Todos eles aí já são de graça mesmo. Que eu tenho até aqui uns dois no iPhone para lembrar, né, de falar. Aí você joga, o Ingrid, você escolhe o alimento. Você vai estar lá o alimento que você quer, você escolheu o iogurte, vai ter uma lista até da marca. Ele vai te falar se é Danone, se é Nestlé, se é Yogo, se é não sei das quantas, todos que tiverem. E você vai escolher a quantidade. Ah, eu quero que meu cliente come um pote, quero que ele come meio pote. Aí ele vai te falar já a quantidade de caloria que tem. Aí você vai ter essa noção do plano. É a forma, né, simplificada, mais fácil que a gente tem aí, ok? A Andrea falou, né, Obrigada, em professora. Betbox. De nada, tem vários. Acho que tinha mais alguma perguntinha? Rebeca, pode falar, por favor? Eu quero saber que dia que eu vou assistir a sua aula sem estar trabalhando. São raras as Hum, sessões que eu assisto que eu estou em casa. Mas uma enfim, era para boa. mim ter. Não, mas era para saber a respeito da gordura visceral. Qual que é o mínimo que a gente tem que ter? Se tem alguma porcentagem ou se realmente a gente não pode ter nada de gordura visceral. Pode ter. Não tem como não ter, né? Na verdade, assim. Que é uma gordura que está entre as nossas vísceras. Visceral é porque está entre as vísceras. Vísceras são os órgãos. É, que ela tá ali para proteger também, tá? Então, assim, tem um efeito deletério, né? Vamos dizer assim, mas ela tá ali para proteger. O valor, o Rebeca, pode acabar mudando também, de acordo com qual protocolo que segue, entendeu? Até mesmo pela bioimpedância, né? Qual que é a orientação ali. Então, a gente tem média, né, de que deve estar. Dependendo, vai dividir de homem que é mulher, e mulher também. Então, eles falam que a gordura visceral de 1 até 12% é considerável aceitável dentro de um parâmetro ali de saúde. Acima de 12 não é considerado um percentual seguro, tá?
Então, dependendo da bioimpedância, dá gordura visceral. Dependendo dela, não dá a gordura total. Então, Mas tanto faz tanto para homem quanto para mulher. O importante é estar abaixo de 12%. aí depende do protocolo, entendeu? Mas sim, pode variar, porque a bioimpedância ela pode usar uma fórmula diferente, um pesquisador diferente, mas sim, a gente considera em torno de 12%. O que que varia também em relação ao homem e à mulher? Circunferência abdominal. Então, a gente também tem critérios. A circunferência abdominal é recomendada para mulher até 80 centímetros, limite máximo até 88, tendo um risco leve de saúde cardiovascular. Acima de 88, já agrava. Homem até 92, então o homem pode ter um pouquinho de perimetria a mais do que a mulher. Tá? O percentual de gordura. Então, o percentual de gordura varia também de acordo com o protocolo com a idade. Se eu pegar uma mulher de 35 até 40 anos, 45 anos, é uma média. Se ela tem em torno de 23% de gordura para cima, dependendo do protocolo, se for tipo homem, desculpa. Se o homem tiver acima de 23% de gordura, ele tem um percentual alto. Se ele tiver entre 16 até 23, é considerado ali normal, né? Mas aí por isso que depende do parâmetro. Se eu considerar um DEXA, vai ser normal o homem lá com 20% de gordura. Ele vai estar dentro do que a maioria da população apresenta, então é um parâmetro que avalia diferente. A mulher, a gente considera abaixo de 20%, um percentual bom de gordura total, né? De 20 até 25, percentual ali dentro do limite, acima de 25, um percentual alto. Se eu for olhar pelo DEXA, até 25 mais vai ser normal, tá? O DEXA, ele Sim. vai ter uma avaliação, aquele valorzinho, teve um PDF que a Nicole mandou para vocês também, que é até uma avaliação minha, eu mandei de exemplo lá do Shaped. Vocês vão ver lá que o percentual eu acho que está dando 21, 22%, e ele dá que eu tô abaixo da quantidade de gordura adequada, tá? Por aquele método, que ele é baseado no DEXA. Aí no ladinho do gráfico tem as cores mudando. Quando chega lá no vermelho, é que ele tá num percentual errado, tá? E, e mais uma outra coisa que eu queria te perguntar. Assim, eu sei que você já respondeu em outra aula, mas é igual a Ingrid tinha falado. Mas é para afirmar mesmo e tirar essa dúvida. A gordura corporal, quando aparece na bioimpedância, quando a gente tá tirando as medidas, é ela que vai pontuar o percentual de gordura do paciente. Calma aí, A repete a gordura pergunta. corporal. Porque, assim, na minha balança de bioimpedância, tem um valorzinho lá, gordura corporal. Aquele escrito gordura corporal, que é o percentual de gordura que o paciente está. Sim. Independente de outras gorduras que lá tá aparecendo. Tipo assim, porque Não, tem. gordura visceral é uma coisa, a gordura entre as Sim, vísceras. mas é Aí a porque tem uma gordura outra. corporal, a massa Porque tem uma outra gorda, parte que mas só tem mostra lá essas duas também. gorduras. Massa gorda, isso. Porque quando, Não, quando mas tá na é biopedância, aparece. Não, mas é gordura corporal. É a mesma coisa. Massa gorda e gordura corporal é a mesma coisa. Só que aí o que que você tem que observar? O que que tá te mostrando que é em quilo ou libra e o que que tá te mostrando em percentual. Isso, Entendeu? agora, É a mesma agora coisa. que. Sim, É entendi. porque ele vai vir para você percentual e quilo. Então ele vai te dar Aham. lá que 30% de gordura corporal, massa gorda 23. É porque é 23 quilos que deu, que é o referente a 30%. Um exemplo, tá? Então vocês vão ter lá massa gorda ou gordura corporal, é a mesma coisa. Massa magra, tá? É a massa de músculo. Aí você pode ter massa livre de gordura, que é a massa muscular sem considerar tendão, sem considerar osso, sem nada. Aí a Ingrid falou ali também, massa muscular esquelética, aí já estou considerando músculo junto com osso.
Aí, dependendo da bioimpedância, vai dar todos esses segmentados. Dependendo se for mais simples, não. Vai dar massa magra, massa gorda, né, ou gordura corporal, vai dar massa óssea e vai dar nível de hidratação. Mas é isso aí. Se tiver massa gorda ou gordura corporal, é a mesma coisa, só que uma vai ter em quilo, outra vai ter em percentual. Beleza? Thaís, eu tenho uma memória ruim. Você é nutri também? É porque eu fico falando das meninas, mas você conseguiu acessar lá? Você falou que deu certo com o Shaped? Bacana. Eu consegui, eu botei como eu fosse estudante. Meu marido é técnico de TI, então ele conseguiu entrar lá e, e eu botei como que fosse estudante. Eu consegui fazer a minha avaliação e consegui 4 Ganhou avaliações para. 4. Que Ganhei legal. 4 e vou fazer até da minha paciente agora, para apresentar o trabalho. Consegui. Meu percentual Massa deu vinte e demais. seis lá. Meu percentual deu 26 lá e na biopedância deu 31. Sim. E lá deu menos ainda. Deu 26. Lá é a categoria do Dexa que tende a dar mais. Igual o meu lá dá mais. O meu dá em torno de 20 e pouco. Se eu fizer pela Bia dá parecido. Dá 20, 21, 19. E a dipometria sempre dá 15, Eu 16. tenho balança de biopedância e faço acompanhamento, a minha tá 31. Mas nesse app ele deu 26. Bacana. Aí, meninas, uma dúvida que a Thaís falou que ótimo, então, porque eu tava com problema deles liberarem para vocês por não aceitar se não fosse nutricionista, se não tivesse nenhum registro e tal, eles não tinham lá para estudante. Então agora eles já devem ter conseguido, chama Shaped. Aí é bem legalzinho, é só colocar a foto lá e ele dá o gasto no basal, tá? Então, se for organizar em relação a isso, preste atenção que é o basal, não é o gasto energético total. E a Ingrid falou: ô Ingrid, lipo não tira gordura visceral, ok? Lipo nenhuma tira gordura visceral, gente. Lipo é gordura subcutânea. Essa gordurinha que a gente vê aqui, ó, que a gente tá puxando. Tem pele, tem gordura subcutânea, embaixo tem o músculo. Lipoaspiração é isso aí, tá? Então, gordura visceral a gente perde com alimentação e treino. Olha que beleza. A fórmula mágica. E a gordura subcutânea, você tira de um lugar e ela acha legal aumentar em outro. Então, quem faz lipo, quem já fez, não é que é ruim. Mas se a pessoa não se cuida. Alguém aqui tem lipo? Ele tá aí. Se não cuida, acontece de aumentar. Vai dando culotezinho em outros lugares. Falei com vocês da paciente recente minha 4 lipos em 2 anos. E ela tem culote, gente, em várias regiões. Até em lugar que geralmente não tem, a mulher criou o negócio. Acho de tanto ficar sugando lá. Lipo é treino. Eu vou mostrar aqui para vocês verem em relação, eu não achei o resultado. Eu queria ter achado, porque é muito material. O resultado dessa cliente com estratégia, gente, estratégia mais bobíssima para hipertrofia, tá? Que alguém pode fazer. A gente fez um desafio de 40 dias no CrossFit, tinha que treinar no mínimo 2 vezes na semana, mas essa pessoa treinava 5 vezes na semana. E aí eu criei algumas metazinhas para semana. Aí essa menina, ela ganhou 1 quilo mais ou menos na balança. O percentual de gordura dela, eu queria mostrar o documento para falar que eu não tô mentindo. O percentual de gordura dela estava 20,7 mais ou menos, foi para 19,2 e aumentou a massa muscular, né? Porque ela ganhou inclusive o peso na balança. Olha a orientação. Primeira semana, ingerir água de acordo com o peso. Aumentar a frequência das refeições, pelo menos 4 ao dia, e não treinar em jejum. Treino de CrossFit pesado, ela faz direitinho. Comer pelo menos uma fonte de proteína em 4 refeições do dia e consumir 3 frutas variadas. Olha a outra. Cada semana eles recebiam um mix, né, de dicas aqui.
Não consumir terceira semana. Não consumir bebida alcoólica de nenhum tipo durante a semana e no fim de semana se limitar a duas latas de cerveja, uma dose de vinho, de gin ou de vodka ou uma taça média de vinho. Se sentir vontade de comer doce, pode comer chocolate acima de 50% cacau, doce de leite, doce de fruta, sorvete natural. Aprecie sua refeição, come devagar e saboreie os alimentos. Diminua o sal e os temperos industrializados, dê preferência para os temperos naturais. E a outra, acho que eu mudei, que vai dar para vocês verem. Coma de forma moderada farinhas e cereais refinados, né? E cadê o risquinho aqui? Eu dei os exemplos. Integrais antes do treino, tá? Então, comer de forma moderada, né? A de farinha refinada e os cereais mais absorvidos mesmo. Não era para chutar o balde, mas tinha que comer. Dormir pelo menos 7 horas por noite. Não tomar refrigerante, suco artificial, energético com açúcar, bebidas açucaradas com frequência. Se fosse preferir, eu ainda preferia que ela tomasse o suco natural mesmo, tendo carboidrato. Inclua fontes de proteína em seus lanches da manhã e da tarde. Citei algumas opções, né? Inclusive ali a opção do whey. Medidas qualitativas. Só isso aqui, não tinha dieta. A proposta era melhorar alguns hábitos mesmo de cada um. E tinha o pessoal que recebia o do emagrecimento. Então, assim, a gente consegue coisas com orientações mais simples, mas que são eficientes. A gente só tem que alinhar realmente para cada um, entender o nosso cliente, colocar coisas que fazem sentido para ele, que ele consiga manter, que ele tenha progressão, tá? E acompanhar. Mas se não fizer nada radical, nada muito fora da casinha, dá certo. No emagrecimento, eu falo assim, é mais fácil ainda, porque na hipertrofia você depende da pessoa comer, tá? O problema maior, às vezes, é a pessoa comer. Mais alguma dúvida, pessoal? Ó, eu lembro que eu já mandei para vocês, mas eu vou reforçar com a Nicole ali. O shape de a Nicole mandou o nome, mandou um link que vocês podem ter acesso. Naquele link é o mais recomendado, porque ele já vai cair lá ligado com a minha indicação para vocês. Então, se deu certo com ela agora, acredito que vai dar certo tranquilo com todo mundo. E depois vocês podem fazer adesão. Ele é baratinho. Para nível Estados Unidos, é de graça, tá? Para nível Brasil, ele já é barato. Então, ele é baratinho. Vou colocar mais alguns nomes de app e software de nutrição também para vocês terem essa ideia aí. E eu acho que é isso que vocês pediram, né? Tá faltando mais alguma coisa? Ok? Então, certinho. Então é Muito isso, bom, a gente vai gente. finalizar essa aula aqui, se ninguém tem mais alguma dúvida. Ai, só um detalhe. Ô, Mirella, vou responder a Nicole depois, tá? Que eu dei uma passada no olho aqui do exame, mas é muita folha. Aí não tinha como eu ver e continuar dando aula pra vocês. Mas só pelo hemograma não tem anemia nenhuma ali, não, tá? Não sei de onde que ela tirou essa anemia ferropriva, não. Talvez ela pode estar tendo uma queda de ferritina, que eu não cheguei nesse exame. Mas pelo hemograma a gente não pode falar que ela tem anemia, não. Beleza? Mas eu te respondo Encaminho lá. então ali para você depois, Mirella, a resposta da professora. Então a gente vai finalizar aqui a nossa aula. Eu espero que tenha sido uma aula norteadora para vocês. A gente está na oitava semana ainda de 13 semanas de curso, então vai ter muitas oportunidades ali para dúvidas, perguntas. Então, só para finalizar, para a gente não passar da aula, se puderem ligar a câmera, todo mundo, colocarem as reações. No 3, 1, 2, 3. Perfeito, pessoal. Então, a gente finalizou mais uma semana. A gente se vê na semana que vem. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo pra vocês. Bom descanso.